Como sair do Egito e para Israel? Como aguentar esse deserto? Qual é a palavra, entre aspas, que é uma palavra não teológica, né? Mas para que você entenda em casa, qual é a motivação que quem está saindo do Egito e indo para Israel tem que ter? A certeza do que está faltando. Bem-vindos mais um Brunecast. Tomou um susto, Um pouquinho. Porque hoje nós estamos com um grande mestre aqui. É um privilégio receber o professor Rodrigo Silva. Aê! O Rodrigo Silva ele não gosta de ser chamado de pastor, não é isso? Não é que eu não gosto, é porque, às vezes, dependendo do ambiente onde você lida, o título pode causar separação. Você gosta mais de bispo, né? De chamar de bispo. É isso. Apóstolo, profeta, né? Não, esses dias o Wesley me mandou uma carta e ele foi me pedindo algumas coisas aqui no escritório e no final ele assinou AC.Wesley. Aí eu falei, AC? PR é pastor, né? BP é bispo. Eu falei, ué, que isso? Ele falou, arcanjo. Mas, na verdade, tá em outro nível. Essa ideia de título, você vê, por exemplo, tem um provérbio rabínico que diz que o aluno nunca está acima do seu rabi, mas o rabi nunca pode estar acima do seu nome. E a gente vê que na Bíblia o que dá autoridade realmente é o nome da pessoa. E aí eu pensando naquilo, falei, realmente, ninguém fala doutor Einstein. Não precisa, né? Não estou agora também com isso querendo dizer que quem prefere chamar de bispo, apóstolo, também está errado. Não, é apenas uma questão minha. Dependendo do universo que você anda, até o título pastor pode causar uma disruptura, um afastamento. Olha, não, pastor eu não quero ouvir. Mas quer ver a prova disso que você está falando? Que coisa inteligente. Qual foi o maior evangelista dos últimos 2 séculos aí, reconhecidamente? A Billy Graham. Quem? Billy Graham. Ah, não é pastor Billy Graham, né? É Billy Graham. E ele tinha doutorado ainda. Nem doutor Billy Graham, era Billy Graham. Billy Graham, isso aí, Spurgeon. O nome fala por si só. Ninguém fala doutor Spurgeon, pastor Spurgeon. Então, repito, não estou questionando quem... Tipo o Wesley que gosta do título. Do arcanjo. Mas eu, particularmente, assim, há pessoas que mesmo falando, não, professor, pastor e tudo mais, doutor, tudo bem. Mas eu não faço muita questão, não. Eu também, eu gosto que me chamam de Tiago. Gente, hoje vai ser um grande... aprendizado aqui. Rodrigo Silva já esteve com a gente num Brunecast lá em Jerusalém, né, Wesley? Foi fortíssimo. Que coisa impressionante. E a gente agora está voltando aqui nos nossos estúdios. E o tema de hoje vai te ensinar muito. Por quê? Às vezes, as periferias importam. O que está à sua volta importa. Você foca tanto no principal e nem sabe que o que está em volta que vai te dar o descanso ou a proteção que você precisa por um tempo. Sabe do que eu estou falando? De Israel e Egito. Israel é a nação de Deus, mas Egito serviu de proteção, de descanso por algum tempo. Também foi inimigo por muito tempo. E hoje eu quero discutir historicamente, arqueologicamente, sobre a importância dos países periféricos de Israel. Uns são citados, mas não tiveram importância histórica. Outros mudaram a história de grandes personagens bíblicos, como, por exemplo, o Egito mudou a história completamente de Moisés. Né? Quero começar com um versículo que a gente separou aqui de Êxodo 4, versículo 12, que diz: Depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse: Eu preciso voltar para o Egito e ver como estão meus parentes e como vivem o meu povo. Então, assim, você já foi 50 vezes ou mais? Pro Egito, Israel umas 40, pro Egito umas 20 e poucas vezes. Então, assim, é muita experiência. O Wesley foi também para Israel. Quantas vezes, Israel? Uma. Então, já é uma experiência. Não, mas eu fui com o Thiago Brunet. Aí, aprendeu tudo. E ainda encontrou o Rodrigo Silva lá. Sim. Então, eu ainda gravei um podcast como lá. arcanjo, eu pensei que ele também tinha ido visitar Maria. Não, mas é que aí ele aquilo que o Felipe fez foi trasladado. Foi trasladado. Sim. Mas o bom é o seguinte: quando a gente está com gente que entende, a gente aprende melhor e mais rápido. O podcast de hoje, não importa quanto tempo levar, vai fazer você aprender melhor e mais rápido coisas que fazem a diferença na sua vida. Né? Então, com a sua experiência, Rodrigo, eu quero entender o seguinte: os países que fazem fronteira com Israel.
todos são citados na Bíblia e são importantes. Líbano, Síria, Jordânia e Egito. Mas o Egito, sem dúvida nenhuma, é uma história à parte na Bíblia, né? De Gênesis e Apocalipse, o Egito aparece ali o tempo todo. Por que os outros países... Vamos começar pelos outros. Por que os outros países, na sua visão arqueológica, histórica, bíblica, não tiveram a mesma importância que o Egito? E depois me responde, por que o Egito? O Egito foi escolhido por Deus, é uma promessa bíblica, ou eles fizeram alguma coisa por merecer? Olha, é interessante que na história da humanidade, eu já tenho um elemento para responder à pergunta de vocês que levanta uma pergunta em si. Se Deus queria que Israel fosse o povo eleito, por que Israel não teve os começos que o Egito teve? Porque foi a segunda grande potência mundial, em termos cronológicos e até em termos de poderio mesmo. Porque você tem a origem da civilização na Mesopotâmia, que seria onde hoje é o Iraque, ali entre o rio Tigre e Eufrates. Então você tem a origem da civilização ali. Ali inventam a roda, os sumérios inventam a roda, inventam a agricultura, inventam a matemática, ou pelo menos descobrem a linguagem da matemática, inventam o comércio, inventam a cidade. Tudo isso foi inventado ali pelos sumérios. E é escrita, como eu falei, cuneiforme. Mas paralela a toda essa gama de invenções da Suméria, estou falando aí por volta de 3.500 a.C., você tem aqui do outro lado, para quem tiver com o mapa aí fica fácil, falei do Iraque, vamos pular agora para o Egito, sair da Ásia para a África, você tem ali no entorno do rio Nilo o surgimento de um novo povo que se autodenominava Kemet, que é o povo da Terra Preta. Que é interessante, que o nome Egito não é um nome que os egípcios se davam, esse nome veio dos gregos, a Egiptos. Os gregos que chamavam o Egito, assim como, por exemplo, quem chama a Holanda de Holanda somos nós, porque muitos lá se chamam de Netherlands, né? Então, quer dizer, Egito não é o nome que os egípcios chamavam, é Kemet, a terra da Terra Preta. E depois eles tiveram o Alto e o Baixo Egito, e ali eles inventaram a escrita também, que era a forma hieroglífica. A segunda invenção da escrita, quase paralela aos sumérios, foram deles. E eles também inventaram outras coisas, como os canais de água do Nilo para abastecer a agricultura, e se tornaram uma superpotência. Muita coisa da medicina também. Muita, nossa. O embalsamento. Você falou da embalsamamento, foi até uma das menores. Mas, por exemplo, nós temos evidências que você tem 2 papiros egípcios de medicina, o papiro de Smith e o papiro de... Eu vou lembrar o nome do outro. São 2... Esse nome Smith é o do camarada que fez a tradução. E estava na ponta da língua o segundo papiro. Ebers. Ebers e Smith. Esses papiros são documentos médicos que mostram que eles faziam, inclusive, lobotomia e trepanação. Caramba. E para quem não sabe, é uma cirurgia cerebral onde o sujeito sobrevive depois. E nós temos, inclusive, crânios com perfuração do Egito, crânios datados aí de 2000 a.C. aproximadamente, mostrando que a pessoa teve uma intervenção cirúrgica e sobreviveu. Como é que sabe que sobreviveu? Porque quando a pessoa morre por uma pancada na cabeça, o osso não se regenera. Mas se depois daquele buraco a pessoa fica viva por muito tempo, o osso vai se regenerando até se fechar. Então, pelo formato que o osso estava se fechando, os médicos falaram, essa pessoa aqui teve esse buraco feito intencionalmente, não foi um golpe, e a pessoa viveu tanto tempo depois ainda. Caramba. Eles tinham prótese para dente, para pés, fora as pirâmides, fora a arquitetura e tudo mais. Então era um país riquíssimo, riquíssimo. E onde é que eles entram no intercurso da história do povo de Deus? Eles começam a entrar ali já na história de Abraão. Quando Abraão vai, é a primeira vez que o Egito aparece na Bíblia, quando Abraão vai para lá. E o que força Abraão ir para o Egito? A mesma coisa que vai levar depois Jacó e seus filhos a fome em Canaã. Ou seja, o Egito era o celeiro de Canaã. Tanto é que ele é chamado na Bíblia também de o segundo Éden de Deus. Olha, é impressionante porque Abraão... Recentemente eu preguei uma palavra lá na conferência de Chino, né? Chamada Pare de Criar Problemas, que basicamente foi sobre a história de Abraão. Foi como Abraão criou problemas depois que recebeu a promessa, né? Ele recebe a promessa em Gênesis 12,
E depois começa a criar alguns problemas, do tipo, sai da tua parentela, ele leva Ló junto. Aí entra pro Egito e fala assim, não fala que é minha mulher não, Sarai, fala que é minha Mente, irmã, né? vamos mentir. E aí começa a criar uma série de problemas. E a promessa está demorando, vamos ter então, Ismael, chama aqui a serva e vamos, sabe, os problemas que o ser humano vai criando, tentando alcançar o que Deus falou, ou seja, não é que ele é mau, não. Não é que o ser humano é mau, não. Ele quer o que Deus falou, mas quer do jeito dele. Basicamente é isso que fala a pregação. E Abraão foi ao Egito para testemunhar de Deus. E acabou dando um mau testemunho. Meu Deus, aí. Ó. Olha quando Podia o ter servo incluído de essa na Deus... pregação. Vamos repregar. Olha quando o servo de Deus não cumpre a missão. Ele Olha. faz um estrago pior. O faraó falou, forte poxa, você está isso. querendo me fazer pecar? Forte o isso, faraó forte, que o forte, repreendeu, o faraó teve mais moralidade que ele. Isso Quase aí. que eu durmo com a sua mulher. Exatamente. Forte. Foi muito forte. Ou seja, às vezes, para você tentar fazer algo para Deus, você acaba prejudicando, né? Então, a primeira vez que o Egito surge foi aí quando Abraão vai buscar comida. Depois o Egito fica famoso para a gente que lê a Bíblia com o neto dele, né? Com o bisneto José, né? Jacó também, né? Já estava indo lá buscar comida, por isso que reencontra José. Então o Egito, na geração dos patriarcas, ele começou a ganhar uma força maior. Seria isso, biblicamente? Nesse mesmo período, talvez antes. Para ser cronologicamente exato, na época dos patriarcas, o Egito já era um país formidável. Por que eu estou dizendo isso? Vamos pegar o auge do Egito, que o primeiro faraó que unificou o Alto e o Baixo Egito foi Narmer. Narmer, por volta de 3.200 a.C. aproximadamente. O Narmer se tornou o senhor das duas terras. Quando eu falo Alto e Baixo Egito, entenda no sentido oposto. O Alto Egito é o sul e o Baixo Egito é o norte. Por quê? Porque a ideia é o rio Nilo. Ele nasce no sul e desemboca no norte, no mar Mediterrâneo. Então, seguindo o curso do Nilo, a parte baixa é o norte. E o grande desafio dos faraós, porque a princípio o faraó era apenas um líder local. Depois ele se torna o senhor das duas terras. E esse nome faraó em egípcio, Per-Raó, Per em egípcio é casa. Raó é o adjetivo grande. Então Per-Raó, a casa grande. A casa grande. E o faraó que morava na casa grande começou a ter o nome do seu palácio atrelado a ele. Seria mais ou menos, para não ficar confuso do pessoal entender, como você lê no jornal assim, a Casa Branca anunciou ontem... A Casa Branca, a casa não fala. Quando fala a Casa Branca divulgou o resultado do PIB americano, a Casa Branca quer dizer o presidente com todos aqueles que lhe dizem respeito. Vamos falar assim, olha, de acordo com os últimos dados que recebemos de Brasília, o Palácio do Planalto anunciou ontem. Isso. O Palácio do Planalto não falou nada, é o presidente que fala. Então, a Casa Grande, olha, a Casa Grande anunciou. Por isso que muitas vezes o nome do faraó não é citado. Assim, o faraó. Então, esse que eu falei, o Narmer, ele se tornou o senhor das duas terras. Por isso que ele usa duas coroas, do Alto e do Baixo Egito. Aí depois dele você tem vários outros faraós. Na quarta dinastia, da quarta para a quinta dinastia, foi o boom que o Egito cresceu e se tornou uma potência mesmo. Aí você tem, estou falando de 2300 a.C., é a época das grandes construções, como as 3 pirâmides lá, Quéops, Quéfren e Miquerinos. Eu sempre tive essa curiosidade, e eu tenho as respostas lógicas, por causa eu já fui no Egito algumas vezes, mas eu tenho certeza que essa curiosidade é a curiosidade de muita gente que está escutando agora. Jesus, quando foi passar sua infância no Egito, ele viu as pirâmides? Deixa eu explicar esse com certeza aqui, para explicar. Elas estavam lá. Elas estavam lá. É que a gente não sabe em que região do Egito já esteve. Quem vai para o Egito, eles mostram lá um bairro copta e tem uma igreja lá que eles dizem que é onde tem até uma pedra que Maria sentou para dar de mamar para Jesus, etc. E que ali havia uma comunidade judaica e Jesus teria ficado ali perto do Cairo. Só que a Bíblia não diz onde Jesus poderia ter ficado e ele pode ter ficado em outros lugares. Por exemplo, um lugar muito propício para receber Jesus seria Alexandria. Eu trabalho com a hipótese, não é uma certeza absoluta, porque a Bíblia não diz isso, que Jesus pode ter ido com a família para Alexandria, porque Alexandria tinha 5 bairros. Dos 5 bairros, 2 eram só de judeus. Então, como você tem aqui em São Paulo
bairro Higienópolis. Higienópolis, que tem muito judeu ali. Então eles tinham a Politeuma, que é o nome que dá para esse assentamento dos judeus em lugares gregos. Você fala, mas grego, mas não era Egito? É porque a cultura grega helenizou, então, Alexandria, em homenagem a Alexandre o Grande, era uma cidade no Egito, mas de cultura grega. Eu acho que fazia mais sentido a família sagrada, Maria, José e Jesus, fugirem para ali a região de Alexandria, porque ali era um lugar onde os judeus, por estarem por demais helenizados, não iriam ficar preocupados com uma criança que estava ali, querendo saber de onde que ela vinha, porque eles já estavam tomados por um helenismo muito grande. Filon de Alexandria escrevia coisas ali que os mais conservadores não iam aceitar. Então, era um lugar mais seguro para Jesus ficar. Mas, como eu disse, isso é uma hipótese. A Bíblia não revela em que lugar do Egito eles estiveram. Lógico. Ou seja, existe uma outra curiosidade sobre as pirâmides rapidinho. Aproveitando, desculpa, que eu não Wesley. respondi. Então, se ele foi para Alexandria, não teria por que ver as pirâmides, porque Não passa pelo Cairo. Exatamente, o trajeto seria outro. Se ele foi ali para perto de Heliópolis, aquela região ali, aí ele poderia ter visto, porque você está perto de Guissé, você entendeu? Aí poderia ser. E existe uma explicação arqueológica, técnica, para as pirâmides estarem de pé até hoje, já que a gente está falando de milênios? Na verdade, assim, algumas coisas concorreram para ajudar nesse sentido. Em primeiro lugar, o Egito, aquela parte ali de Guissé, não foi palco de tantas guerras. Exércitos passaram por ali. Mas como ali é uma região desértica, na época faraônica, um braço do Nilo chegava até perto das pirâmides. Tanto é que nós temos ali, vocês foram lá, vocês devem ter visto, ali embaixo da Esfinge tem ainda o canal que os barcos chegavam até lá. Mas hoje você vê que o rio Nilo, aquele braço secou, ele está quilômetros distante dali. Como era uma região desértica, exércitos que passavam ali, como o exército de Napoleão Bonaparte, por exemplo, não tinha ninguém para atacar. Uma das hipóteses que o nariz da Esfinge quebrou porque os soldados ficavam fazendo tiro ao alvo ali, mas é uma hipótese. Ninguém vai ficar atirando, gastando munição em pedra e areia. Então aquilo ficou preservado, essa foi uma razão. Não é como Jerusalém, que passou por mais de 38 destruições e reconstruções. Segundo, eram construções maciças, na areia, muito bem feitas. Muito bem feitos. O famoso Teorema de Pitágoras, não é de Pitágoras coisa nenhuma, porque os egípcios já aplicavam o Teorema de Pitágoras para fazer aquela base ali. Impressionante. Então, perdão, as pirâmides ficaram ali, como as pirâmides de Machu Picchu, que também estão lá. Peru. Tem construções lá no Peru que também estão lá, milenares, dos astecas lá no México. Então, foi assim. O que me impressiona também no Egito, já para a gente daqui a pouco entrar em Israel, é que você vai no Museu do Cairo, por exemplo, é como as múmias faraônicas estão preservadas. É assustador você passar milênios e você conseguir ver os detalhes do osso, ou seja, não ter desfeito. Eu digo isso porque um corpo humano em 5 anos se desfaz completamente. Dependendo de onde ele está. Porque aí você tem um somatório de duas coisas. Primeiro, a própria técnica de mumificação que eles tinham, que é extraordinário. E segundo, o clima seco do deserto. Você entendeu? O Egito é deserto. É quase que, se eu não me engano, 80% do território do atual Egito é deserto. 80% a 90%. Então, é um clima deserto, seco. Então, as coisas preservam mais. Vou dar um exemplo para vocês. Nós temos peças arqueológicas que vêm de Israel e que estão no museu. Já ficaram milênios lá. Uma com inscrição. Eu tenho uma tigela com inscrição. Essa é do período bizantino hebraica. Eu estou cuidando porque as inscrições estão apagando no Brasil. E por que lá não apagava? O Brasil tem um clima tropical úmido. Então tudo isso influencia. A mesma cerâmica que lá no deserto eu encontro sequinha, se eu for trabalhar com a cultura marajoara ou de alguma tribo indígena brasileira, ela vai estar quebradiça. Então, se você estiver no local certo, da forma correta, não é só no Egito. Nós temos exemplos de mumificação espontânea. Aqui na Argentina encontraram aquela menina mumificada em cima da cordilheira. Ali nos Andes eles encontraram uma menina mumificada. Também lá no Líbano nós temos algumas pessoas mumificadas. São da Idade Média, é claro, por volta de 1200 depois de Cristo.
mas um ser formidável, com a roupinha ainda, a roupa preservada. Então, eu acho que foi o somatório do clima com a preparação de mumificação que eles tinham. Agora, E essas histórias de... A gente tem muita teoria de conspiração de pirâmide, que os egípcios eram homens muito altos, tem até, jogam na internet aquelas imagens que... Os gigantes construíram. É, isso. Como que é isso? A armadilha também, a gente vê no filme Indiana Jones, isso existe mesmo? É teoria? você Como sabe é? que ele é arqueólogo, não é produtor de Hollywood, né? É que pergunta de filme. O cara fazer pergunta de filme. Mas eu tô começando a assistir o último Indiana Jones. A gente tá com um arqueólogo e o cara tá falando do Indiana Jones. Realmente. Mas é legal, Ah, o porque LM. a gente vê o que tem na ficção e da arte. Eu sou fã do Indiana Jones. Mas com relação a... Vou começar de trás para frente. Armadilhas não há. Isso é mito. De alçapão que abre. A única coisa que há, de fato, não nas pirâmides, mas no Vale dos Reis, há inscrições que foram encontradas amaldiçoando quem abrisse ali para roubar os tesouros. Porque já havia ladrão de sepultura na época faraônica. Por isso que os egípcios pararam de construir pirâmides. Quarta e quinta dinastia, eles construíram pirâmides. A primeira foi a pirâmide de Sácara, que é a pirâmide escalonada. Depois eles fizeram outras. Depois eles viram que as pirâmides chamavam muito atenção e já havia roubo de joias naquela época. Então eles pararam de construir pirâmides e começaram a sepultar a pessoa no Vale dos Reis, onde eles faziam um buraco ali. Aí quando Howard Carter, em 1922, encontrou a primeira e única até hoje tumba não saqueada, de tantos faraós que já foram sepultados, a única tumba que os arqueólogos chegaram que não havia sido saqueada antes foi a tumba de Tutankhamon. Por isso que ele se tornou tão famoso. Ele era o mais pobre dos faraós. Mas, mesmo assim, tinha toneladas de ouro lá. Hoje estão expostas lá no Museu do Cairo. Então, quando ele abriu, ele viu lá a inscrição. Um cara que... Ele também sabia ler um pouco de hieroglíficos, o Howard Carter, que ele era fotógrafo e desenhista. Aí eles viram que lá estava dizendo que quem abrisse teria uma maldição. E depois começaram a morrer repentinamente todas as pessoas que entraram. O próprio Howard Carter. Mas assim, com paz de um mês começou a morrer um, depois 1 mês e meio começou a morrer o outro com os mesmos sintomas e tal. E começou também uma maldição da múmia. Até que um dia um cachorro também que estava ali morreu. Aí a pessoa, peraí, mas a maldição da múmia pegou até o cachorro. E quando foram fazer uma autópsia no cachorro, e também parece que em alguns ali, perceberam que o que os matou, agora a gente sai agora da lenda urbana para a realidade, é que pelo fato do faraó ser sepultado com muitos materiais orgânicos, que eles colocavam comida, frutas, o próprio corpo, apesar de mumificado, exala cheiros e gases. Aquilo ali foi acumulando dentro do lugar fechado, hermeticamente fechado, sem entrada de oxigênio. Quando você abre, aquilo ali está uma bomba de gases tóxicos. Veneno. Você está entendendo? Então eles respiraram aquele gás, ele era inolor, ele era inolor, respiraram aquilo, mas trouxe problemas e eles morreram em virtude disso. É a única coisa que temos. Fora isso, não há nada de passagens secretas. Aí a questão dos gigantes, hoje há muitos experimentos de como eles construíram as pirâmides, e a dificuldade que nós teríamos de fazer isso hoje de novo é porque a nossa geração é fisicamente mais fraca que a do passado. Eu preciso hoje de um trator para fazer o que os antigos faziam no muque, na mão. Agora, Entendi. o interessante é o seguinte, né? Você analisando o Deus da Bíblia, ele não divide a glória dele com ninguém. Não. E você tocou um assunto interessante logo no início, dizendo o seguinte, que o jeito que o Egito começou, dava para eles terem sido a terra prometida, né? Mas como Deus não divide a glória dele com ninguém, parece que Deus sempre vai escolher o que parecia não dar certo, o que não tem água, o que não tem possibilidade, o que só tinha
um herdeiro para começar ali, que foi Isaac, e não algo que já era grande e poderoso como o Egito. Porque quem vai hoje entre Israel e Egito, eu não sei se já aconteceu contigo, mas várias vezes eu passei a fronteira do Egito para Israel. Você está no Egito, você está numa opressão. Ó. Quando você passa para Israel, passou ali, é impressionante, passou na fronteira, parece até que a mosca para de te pegar, um monte de mosca em cima, do nada você entra numa paz assim. E Israel hoje é um país próspero do jeito que é, depois de tantas perseguições, depois de tanta injustiça ao longo dos milênios. Como pode o Egito ter uma estrutura milenar, poderosíssima, e hoje ser nada, politicamente, belicamente, financeiramente falando, e Israel ser nada quando começou e hoje ser a potência mundial? Eu vou começar pelo primeiro ponto que você colocou aí, que eu acho que já me dá uma pista de resposta à pergunta. Se Deus começasse grande, onde é que estaria o milagre? Vamos imaginar uma luta, de um lado um lutador de sumô, aqueles gordões japoneses, né? E do outro lado um menino de 5 anos de idade, magérrimo. Se o menino fosse um outro lutador de sumô, grande, poderoso, e vencesse, você fala assim, tá, um dos dois tinha que ganhar. Isso é óbvio. Agora, se no primeiro exemplo, um menino de 5 anos dá uma surra, opa, peraí, todo mundo vai querer saber o porquê. O milagre está justamente na execução do que humanamente seria impossível, improvável, inadmissível, impensável. Então, se Deus começasse Israel como lutador de sumô, lutando contra outro lutador de sumô, onde é que está o milagre? Deus, você está querendo dizer que Deus só leva a glória quando a gente está em desvantagem. Exatamente. Ó, então grave isso aqui, gente. O meu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Na fraqueza, ele falou para o Paulo. Então presta atenção. Não é porque você hoje está se sentindo mais fraco, mais fraca, né? Porque hoje você acha que está por baixo, que Deus não está contigo. Ele só está esperando o momento certo do milagre acontecer. Porque como a gente acabou de falar, o nome dele só é glorificado justamente quando você está em desvantagem. Qualquer coisa que você vencer na vantagem, como é que a glória foi de Deus se você tinha vantagem de vencer? Isso é muito forte. Até eu que sou mais bobo vou falar, não, isso pode acontecer. Se você tá lá 2 times de futebol campeões, eu vou citar aleatoriamente aqui, porque eu sou ruim de futebol. Corinthians e Fluminense. Corinthians, Botafogo. Fluminense é meu time. É o seu time, Corinthians e Fluminense. O Fluminense ganhou, ganhou. Tá vendo? Se o Fluminense ganhar, tudo bem, é um time preparado contra outro preparado, é o óbvio. Agora, se o Fluminense ganhar do Manchester City, é difícil. Porque o Manchester City eu vou hoje piorar, porque o Fluminense ainda é um time de profissional. O exemplo mais correto seria, se são 11 ou 12? Você tá vendo como é que eu conheço futebol? 12 jogadores? 11. Ó, como é que eu entendo? Se 11 Rodrigos ganharem do Manchester City, aí você tem um milagre. Essa é a questão. E já que você falou isso, o pessoal pode pegar em casa, de Gênesis a Apocalipse. As grandes vitórias de Deus sempre foi do despreparado, não despreparado no sentido de nécio em relação à preparação. Em relação ao outro. Ao outro, o que estava em desvantagem. Não é, porque as virgens da parábola de Jesus foram condenadas porque não... Tanto que Gideão... por ter gente demais, Deus mandava ele tirar para que a desvantagem fosse clara. Então não é negligenciar a preparação, mas é um reconhecimento que eu não tenho o poder de tiro do outro. E não foi só nessa situação de Israel, olha, Davi contra Golias. Por que Deus deu a vitória para o menino e não para o exército de Israel? Tá certo? Quando você pega lá Daniel na Babilônia, ele e seus 3 companheiros. Você pega Daniel. Você pega o próprio Jesus de Nazaré, gente. Quando ele entra na história, eu creio que Jesus era Deus. Jesus não era um ser iluminado. Ele era o Deus de Israel. Mas ele venceu o mal não na glória dele de Deus. Ele venceu o mal num corpo de judeu enfraquecido, porque estava de jejum, e ele venceu morrendo na cruz. Acho que Jesus é o exemplo máximo no qual eu posso ancorar todos os demais, que o meu poder, disse o Senhor, se aperfeiçoa na fraqueza, respondendo a Paulo. Então o que você falou para o pessoal em casa está certo, é isso mesmo. Agora, quando é que Israel começa a ganhar força como nação e onde o Egito entra nisso? Foi ali em Moisés? Tudo começou ali? Foi antes, foi depois? Várias vezes, esse é que é interessante.
Eu acho que o diabo, ele consegue ver, porque ele tem uma visão espiritual. Ele pode ser um anjo caído, mas ainda é um anjo. Concorda comigo? O camarada pode perder a coroa, mas ele ainda pertence à família real. Então, o diabo, ele consegue ver o que nós não Ele estamos entende vendo. as manhas da família real. É o príncipe Harry, não é mais da família real, mas ele sabe tudo que acontece lá dentro. Exatamente, ele já comeu junto com a rainha. Ele sabe se comportar na mesa Ele sabe real. se comportar. E ele Não é porque conhece. ele perdeu a coroa que ele perdeu o jeito. Né? Exatamente. Enquanto a gente só está lendo lá alguma coisa lá de um jornal de Londres, ele sabe o que está por detrás daquela matéria. Exatamente ali. isso. Então, o que acontece? O diabo, ele enxerga os planos e ele nota quando Deus vai fazer alguma coisa. Agora já é o Rodrigo deduzindo como é que ele nota. Eu não sei se, por exemplo, ele percebe Deus mandando mais anjos para um lugar, ele percebe o movimento do céu, ele sabe que alguma coisa vai fazer. Ele conhece a bolsa de valores. Ele fala assim, olha, peraí, está todo mundo correndo para investir lá, é porque vai estourar uma bomba, amanhã o dólar vai subir. Ele sabe, ele não tem onisciência, mas ele percebe coisas que os meus olhos físicos não percebem. Então ele viu que Deus tinha um plano, mesmo que ele não sabia os detalhes. E quando Deus começa a trabalhar naquele plano, ele já faz a contra-reação dele. Então, um dos planos de Deus foi destruir os filhos dele. Aí José vai para o Egito. Depois ele leva consigo Jacó e os irmãos. Eu falo assim, peraí, por que Deus está deixando esse povo tudo vir para cá? E eles começam a crescer, ficar numerosos, peraí. Aí sobem tremendos no Egito um faraó que não conhecera José, e ele quer acabar com esse povo, ele tem ódio de Israel. E ele usa o poder que ele tem na mão, que é o Egito, que era a superpotência da época. Não tinha para onde o pessoal sair. O Egito era o celeiro de Canaã. Por isso que o povo sempre se refugiava no Egito. Porque enquanto Canaã, toda a região é desértica. Tanto o norte da África, quanto a parte sudoeste e sudeste ali da Ásia, que é Israel. Pode olhar, os países que estão ali são países que enfrentam grandes paisagens de deserto. A Arábia Saudita é muito deserto. Os Emirados Árabes são desertos. Iraque, a Península do Sinai, tudo desértico. Só que o Egito tinha uma vantagem sobre esses outros porque ele não dependia de chuva. Ele dependia apenas da cheia do rio Nilo. E o rio Nilo tinha muita cheia porque quando dava neve lá no Nilo Branco, que é onde ele nasce, nas montanhas ali, acho que Kilimanjaro, aquela região, muita neve derrete, o nível do rio sobe, você não tem chuva caindo de cima, mas tem água. Então, os outros países passavam seca, o Egito não. Porque o Jordão era pequeno perto do Nilo. Então todo mundo se refugiava lá. Era comum, por isso que Abraão foi para lá, depois vai Jacó. E ele pegou esse poderio agora para pressionar o povo. Aí Deus traz Moisés. Moisés tira o povo de Israel do Egito para levá-lo para a terra prometida. E aí Israel só vai reencontrar de novo com o Egito quando você já está na época da monarquia de Israel. Dos reis. Onde agora Israel já é um... Peraí, agora vamos conversar de igual para igual. Mas antes disso, você nota que Abraão já tinha prestígio. Tanto é que ele falou com o faraó, igual eu tô falando com vocês aqui. Eu não sei se você vai chegar em Brasília, se... Vai ser recebido por um presidente. Por um presidente, você está entendendo? Agora, só que antes de entrar nessa parte da força de Israel, nós temos um detalhe teológico que dá sermão, dá palestra. Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu de Israel. Por isso eles não puderam entrar na Terra Prometida. Muito bom. Não adianta você sair da lama se a lama não sair de vocês. Aliás, esse é até o princípio daquilo que a gente chama de... Você tem 3 fases da salvação, que é a justificação, a santificação e a glorificação. Justificação, Paulo fala de justificação pela fé, Lutero trabalhou tanto isso. Justificação é quando Cristo me tira da lama. É a minha conversão. Santificação é quando ele tira a lama de mim. Se você está lá na lama, todo enlameado, eu tiro você da lama. A parte da santificação, já que a gente está indo para a teologia, vamos brigar logo. É a santificação uma decisão do ser humano ou é a permissão absoluta de Deus e acabou? Depende para que teólogo você está perguntando isso. Se for um arminiano ou calvinista, né? Não, mas estou perguntando assim, no seu opinião, modo de ver a Bíblia, eu decido viver fora do pecado ou eu sou um escolhido e vou viver fora do pecado? Veja bem, como eu sou arminiano, não extremista, mas eu estou mais na linha arminiana, eu digo que a sua decisão... Eu sou arminista.
Arminista. Eu sou os dois. Eu tenho um pouquinho de cada um, Calvinista. Eu acho que ali calviniano, eu sou calviniano. é uma confluência da ação de Deus, da graça de Deus, permitindo aquilo que por conta própria você não conseguiria, junto com a sua decisão. Vou ilustrar minha resposta com uma anedota. Imagina que uma vez um menininho estava tentando puxar um armário pesado. E o pai chegou à porta, ficou olhando igual o Wesley tá me olhando assim, falou assim, o que você está fazendo aí, menino? Tô tentando puxar o armário que o meu carrinho caiu lá atrás, pai. É? E o menino tava nervoso. E o pai, força? Eu tô fazendo força. Tá mesmo? Tô fazendo força, mas é muito pesado, eu não tô aguentando. O pai perguntou assim, você já usou toda a força que você tem? Claro que já. Não usou, não. Você não me pediu ainda para te ajudar? O senhor me ajuda? Ah, agora sim. O pai vai e os dois puxam o armário. Isso é a santificação. O pai não ia puxar o armário se o filho não tivesse necessidade e não pedisse. O filho não puxaria o armário se o pai não se se metesse. o pai não se metesse e ajudasse. Boa. Essa é, para mim, a ilustração do que seria a santificação. E a glorificação é finalmente quando chegarmos no reino, onde não haverá mais pecado, onde não haverá mais Dor, choro. nem nada. Então são as 3 fases. Então, nesse aspecto, não adianta você ser tirado da lama, justificação, porque a justificação é isso que a briga do Tiago, do seu xará, com a epístola de Paulo, que briga entre aspas, que eu consigo harmonizar os dois, embora o Lutero falou que quem harmonizasse, que ele daria o gorro de doutor para ele, né? Quando Deus justifica Abraão, não foi por nenhuma Só explicando obra. isso aí, é porque o apóstolo Tiago na Bíblia fala muito de obras, Paulo fala mais da graça, tem uma briga teológica nesses Exatamente. livros. Qual dos dois? O Lutero chamava Tiago de epístola de palha. Então a questão é, quando Deus me justifica, não existe nenhuma obra. Se eu me converter hoje, não tem um negócio tipo faculdade, fala assim, olha, tudo bem, você foi aprovado agora para o doutorado. Agora você começa o processo, você vai fazer as matérias, a qualificação, depois escrever sua tese, passar pela banca, depois disso você vai ser doutor, daqui a 5 anos. Então até lá você pode falar que é doutorando, porque você não terminou o seu doutorado. Só depois que você fizer tudo, aí sim, você é doutor agora, você provou que pode ser doutor. A justificação não é assim. Deus não lhe considera um santo apenas depois de 5 anos de caminhada. Quando você se converte, você já é declarado justo pelo Senhor. Mas eu não fiz nada para merecer. A graça de Cristo, a justiça dele. Agora, a partir do momento que ele me declara justo, eu tenho que começar a me comportar como um justo. Aí começa a santificação. Nada de obras para ser salvo. Tudo de obras para aquele que se salvou. Agora, no aspecto a voltar para Israel e o Egito, quando Deus os tirou do Egito, a gente vê o emblema disso aí, foi a justificação. Eu tirei vocês com mão forte. Olha como é que ele fala nos 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. E ele falou, eu não escolhi você porque você era a maior das nações. O que Israel fez para ser libertado do Egito? Nada. Ele foi apenas um ato de Deus. Mas uma vez que Deus os tirou da lama, mas eles não tiraram a lama do corpo deles, ficaram 40 anos pelo deserto. Isso é impressionante, né? A analogia entre a questão da justificação, santificação e Israel. Porque isso é dúvida de muita gente. Você sabe, Rodrigo, uma informação importante, que 40% do meu público não tem nenhuma religião, não segue nenhuma fé. Por exemplo, você estava falando do método 10, que não foi esse final de semana que passou. Eu perguntava, alguém aqui é cristão, vai à igreja, tem algum... 50% levantava, não conheço nada. Quem é que nunca pegou numa Bíblia? Né? 30% levantava. Nunca pegou numa Bíblia. Então a gente tem um público que escuta a gente, principalmente aqui no Brunecast, que é não religioso. E eu espero que seja sendo didática a minha resposta aqui. Não, então, por isso que às vezes eu faço pequenas intervenções para explicar a questão de Tiago e apóstolo Paulo, é só para falar o porquê. Que quem é cristão e estuda a Bíblia pega rápido. Quem não é, o que ele está falando? Apóstolo brigava com apóstolo. Em Gálatas diz que Paulo e apóstolo Pedro ficaram no fio do bigode, né? Foi. E se confrontaram cara a cara. Então... Eu estou lembrando de uma situação aqui uma vez. Eu era estudante de teologia. E teve uma discussão entre um professor de teologia com o diretor da escola lá por causa de questão de mensalidade. E eles começaram a discutir. E um terceiro que chegou
tinha recém-chegado para dar aula no seminário, e falou assim: meus queridos, calma, de onde eu vim? Eu nunca vi uma coisa dessa, 2 pastores discutindo. Aí um nervoso falou assim: você veio foi do céu, meu irmão? Aí, na época tinha um programa de TV chamado O Homem que Veio do Céu. Passava no SBT, né? O Homem que Veio do Céu. Aí o apelido do professor até a formatura você vai ter aula hoje com o Homem que Veio do Céu. Então na Terra não é o ideal, irmãos, mas ainda estamos do lado de cada eternidade. Ainda tem muita coisa para tratar nas emoções, né? Mas aí Israel sai do Egito, os 40 anos, vamos para um assunto interessante. Geograficamente falando, Israel, quando sai do Egito, o povo hebreu, quando sai do Egito, eles poderiam geograficamente chegar em poucos dias. Eu posso até ter a conta. Se fosse um grupo pequeno, 17 dias de caminhada. 17 dias se fosse um grupo pequeno. Pequeno. Como eu estou falando de um grupo de milhares de pessoas, alguns colocam milhões, a gente pode tratar sobre isso depois, a gente pode, pelo menos, aí, dobrar ou triplicar isso aí, levando em consideração que tinha mulheres, crianças, animais. Então vamos colocar algo pouco mais de um mês. Então vamos botar 40 dias, porque me parece... Um número muito razoável para os 40 anos. Exatamente, me parece uma simbologia interessante. Até a fala assim, 40 dias para espiar a terra, cada dia por um ano eu te dei. Só que, pessoal, eles não ficaram 40 dias, que era o que geograficamente levava. Eles levaram 40 anos. Ficaram literalmente andando em círculos ali na Península do Sinai. Durante 40 anos. Até morrer toda aquela galera. Exatamente. Vamos lá. Tem algumas coisas que me chamam a atenção na fase do deserto. Eu queria que você me esclarecesse. O primeiro delas é como é que pode um escravo, porque o povo hebreu era escravo, no meio da sua caminhada para a liberdade, porque o maior anseio do ser humano, isso é ciência, é a liberdade. Ele não consegue lidar com escravidão. Liberdade, e alguns chamam também de felicidade, mas a liberdade ainda é mais forte do que a felicidade. A busca, o anseio do ser humano. Como é que pode o ser humano ter ficado anos sendo escravo? Ele está agora na busca da liberdade, no caminho da liberdade, parar, suspirar e falar: que saudade das cebolas do Egito. Ou seja, que saudade daquela comidinha. Era ruim, mas era certa. O ser humano, ele realmente acostuma com a escravidão, é mentalidade baixa, é algo espiritual. Ao que se atribui essa murmuração sem fim do povo hebreu no deserto? Eu acho que pode ser É coisa de ser humano ou é coisa de hebreu? De ser humano. E é um cômputo de tudo que você falou. É espiritual, é crença limitante, uma série de coisas. Lembram daquele Papillon, O Homem que Fugiu do Inferno? Uma história real. Já houve um filme, um remake, um segundo filme aí do Papillon. Ele fugiu esqueci o nome da prisão que ele fugiu lá. Enfim, na primeira versão do filme, eu tô tentando lembrar, nas Guianas, ele estava preso nas Guianas. Na primeira versão do filme, tem uma cena emblemática. Ele é jogado numa solitária, num buraco, e ele fica ali dias e dias na escuridão. Quando ele vai sair da solitária, que eles abrem ali o coisa, ele olha a luz do sol e ele corre para debaixo da cama. Ele estava tão acostumado com as trevas que ele vai para ali. É o mundinho dele. Então nós temos um fenômeno, eu vou partir do psicológico para chegar no espiritual. Que muitas pessoas às vezes se acostumam no sofrimento porque é o mundinho dele, apesar dele estar sofrendo, é onde ele tem um certo controle. Síndrome de Estocolmo é um outro exemplo, aquela pessoa que é apaixonada pelo sequestrador. Pelo bandido. E quem trabalha, por exemplo, não estou banalizando a coisa, estou falando de uma realidade. Quem trabalha com violência contra a mulher, percebe isso, que a grande dificuldade de botar muito vagabundo na cadeia é que às vezes a própria mulher dele não deixa. Repito, gente, falo isso com muito carinho e muito cuidado, não estou banalizando, estou falando de uma realidade. E se você tiver algum policial nos assistindo, algum advogado, pode colocar, se eu estou mentindo. A maior dificuldade, às vezes, para colocar um vagabundo na cadeia é convencer a mulher que apanhou a fazer queixa-crime contra ele. Sim. Porque às vezes ela tem medo de uma represália dele, tem medo dele não ficar preso e ir lá e vingar, tirar o filho dela. Tem uma série de circunstâncias que leva a pessoa, então, a ficar preso naquilo que o oprime. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para libertar uma pessoa não é cortar as algemas dele, é mostrar que ele pode andar sem aquelas algemas. Por isso que Deus não os levou direto para a Terra Prometida. Eles tinham que passar pelo deserto. Tinha que ter uma limpeza? Mesmo que fosse por pouco tempo, tinha que ter uma limpeza. E o deserto no Oriente Médio é símbolo de preparação para uma grande missão.
pode olhar que todos os grandes homens e mulheres de Deus, quando foram chamados, passaram pelo deserto. Jesus passou pelo deserto, Moisés, você tem... Elias passou pelo deserto. No Apocalipse, quando fala do povo de Deus como uma mulher vestida de sol, ela passa 1260 dias no deserto para se preparar para entrar na Nova Jerusalém, no Apocalipse. Paulo, quando se converte, antes de começar a pregar, ele vai passar 3 anos lá no deserto da Arábia. Então, deserto é o lugar que você prepara. Então, Deus falou o seguinte, olha, para que vocês tenham cabeça de pessoas libertas, eu tenho que primeiro preparar vocês. O problema foi que eles reprovaram na preparação, no exame. Sabe aquele. O exame do BOP. O Ibope. Do BOP. Foi fazer o exame para entrar pro BOP. Ou aquele funcionário que você tinha uma carreira promissora para ele, mas ele já é reprovado no estágio. Não tem 3 meses que assina carteira como. Esqueci o nome que dá. Experiência. É o que o Wesley está dizendo. Na experiência, você tem que demitir o sujeito. Então, esse foi o problema dele. Eles saíram do Egito, repito, mas o Egito não saiu. Então, a gente tem que vencer. E partindo para a realidade hoje, perguntar assim: eu estou pedindo a Deus a liberdade, mas eu quero o preço de ser livre. Aí que eu termino a minha resposta com essa informação importante. Ser muito livre também envolve em compromisso, responsabilidade e dádiva. Não, ser livre é mais difícil. É mais difícil. Porque você que vai ter que escolher, ninguém vai escolher por você. Você que vai ter que correr atrás da comida, ninguém vai botar comida pra você. Ser livre só não apanha. O escravo apanha. Por que Deus perguntou ao cego, que queres que eu te faça? Pode parecer a pergunta mais imbecil, mais óbvia, que alguém fala. Você tá entendendo? Eu tô aqui, eu quero lavar o meu carro. Aí você chega lá, o que você quer? Um sanduíche. Quero que lave meu carro. Por que Jesus fez essa pergunta tão óbvia? O cego estava lá pedindo esmola. Todo mundo dava esmola para ele, tadinho, por causa da cegueira dele. Quer dinheiro ou quer a cura, né? Agora, no dia seguinte, ele estava enxergando, mas ele não tinha mais como pedir esmola. Ele tinha que agora arrumar o ganha-pão dele. Então, você não pode apenas almejar a liberdade. No deserto tinha maná, na terra prometida tinha que plantar e colher. Tinha que plantar e colher. Então eu estou preparando você. Daqui a pouquinho, igual andar de bicicleta. Agora está com rodinha, daqui a pouquinho vai ser sem rodinha. Autoescola. Eu estou aqui do seu lado, mas daqui a pouquinho eu vou sair, você vai dirigir o carro sozinho. Na Marginal Pinheiros. Essa questão de preferir a escravidão é impressionante. Primeiro você não tem que pensar, você não tem que correr atrás de nada. Tem até uma história real, né? Que o cara não estava mais aguentando a esposa dele e foi para a porta da delegacia. Tu soube dessa, Wesley? Não. Soube não? O cara não estava mais aguentando a mulher dele. É que casamento, né, para alguns é complicado. Aí o cara não estava aguentando mais, foi para a porta da delegacia e começou a quebrar as viaturas. Começou a dar paulada nas viaturas para quebrar as viaturas para ser preso. E aí os policiais tiveram que prender, porque o cara danificou. E falou: o que houve? Ele falou: moço, eu não sou bandido, não sou nada, eu só não aguento mais minha mulher, eu quero ser preso, eu quero ficar na cadeia. E aí passou por julgamento e deram 10 anos de prisão domiciliar pra ele. Mas que tristeza, né? A vida. Agora, a gente tem que mandar o Wesley pro deserto pra chegar na hora dele ser usado por Deus, né, Teixeirinha? Agora, você falou de prisão domiciliar, eu tenho uma nota triste para alertar, porque eu tenho certeza que muitos dos que estão nos assistindo aqui são jovens. Sim. Isso aqui eu não estou falando com base em biblismo, não. Mesmo autores, Lipovetsky, você tem o Ernest Becker, que escreveu a Negação da Morte, e outros mais que eu podia, Bauman, que eu podia citar aqui. Essa geração que nós estamos agora é uma geração que tem como característica o querer viver escravizado. Meu Deus. E eu vou explicar por quê. Estou trazendo autores que não tem nada a ver com Bíblia. Porque, como a gente falou, a versão de homem livre, de mulher livre, ela impera que você tenha responsabilidades que hoje os jovens não querem ter. Por isso que o pessoal faz piadinha nos stand-ups da vida aí, nos programas humorísticos, daquele cara de 48 anos que ainda está morando na casa da mãe. Você entendeu? Assistindo Game of Thrones, jogando Minecraft, jogando Minecraft e xingando com a mãe porque ela foi lá, ela tirou a pizza suja que estava debaixo da cama dele lá. Você tá entendendo? Ele não quer crescer. E a geração que consumiu demais o Friends, lembra aquele Friends? O Friends, ele não foi dado apenas
para entretenimento. Havia uma mensagem naquilo ali. E o Friends se tornou o Friends Big Bang Theory, 2 Homens e Meio, Two Men and Health. Esses folhetins americanos todos, eles mostram o emblema dessa geração. Pessoas solteironas, que não constituíram família, que banalizam a família, porque hoje a ideia de família está sendo banalizada. Não, é ridículo, família, isso é modelo patriarcal, fanático, religioso, chauvinista, outros istas aí, fascista, machista, patriarcado. Estão banalizando porque constituir família é uma coisa que envolve trabalho, as pessoas não querem, preferem ficar como sacrifício, preferem ficar como solteirões no apartamento, pegando uma menininha, outra ali, tal, nos 30, 40. É o egoísmo. Não abre mão do egoísmo. E por isso que muitos batem palma, por exemplo, para sistemas comunistas ou socialistas, sendo que ele nunca viveu num país de regime totalitário isso. Claro. Ele nunca viveu na União Soviética, ele não viveu em Cuba, ele não viveu na Albânia, na época do comunismo. Ele nunca viveu nesses lugares. Claro. Ele nunca viveu na China comunista. Aí ele fica, não, eu quero... Por quê? Porque é a mentalidade do escravo. Se eu tenho o Estado me garantindo o meu ganha-pão, tá tudo certo. tá tudo certo, que eu não preciso correr atrás do meu pão. É pouquinho, mas é seguro. E se a gente falar de outros tipos de escravidão, tem um livro recente da doutora Anna Campbell, se eu não me engano, Anna Campbell, que chama-se Nação Dopamina. Nação Dopamina, é um isso livro, mesmo. É um livro que está bem forte agora. E ela fala justamente isso. É muito mais fácil encontrar... Campbell, né? Campbell, ou Campbell, alguma coisa assim. Vou pegar. Anna Campbell, alguma coisa assim. É muito mais fácil ser escravo de alguma coisa por causa do prazer, por causa da dopamina. Por exemplo, o cara que é escravo da pornografia, escravo do álcool, escravo da droga, ele encontra prazer o tempo todo, só que esse prazer ele tem fração de minutos ou segundos, e ele precisa de uma nova dose, de fazer uma nova besteira, de uma nova prostituição, de uma nova coisa. Então as pessoas parecem que elas não só se acostumam, mas também estão descobrindo prazer na escravidão. E Israel, quando começa a reclamar, vendo os milagres, o que me assusta no povo hebreu é que eles estavam vendo os milagres, estavam vendo maná cair do céu, estavam vendo a coluna de fogo, a coluna de fumaça, eles estavam vendo e ainda assim falando, e o sabe Egito por era quê? melhor. Aí eu faço uma ponte com a passagem bíblica do Egito com a realidade atual. A realidade assombra. A realidade dá medo. Lembra do Matrix? Claro. Que alguns preferiam o mundo da Matrix ao mundo da realidade. No mundo da realidade, o verdadeiro Deus era o Deus de Israel. A realidade estava esfregando na cara deles assim. Eu sou o verdadeiro Deus, eu que abri o mar vermelho, eu que trouxe o maná, mas eu exijo fidelidade. Trabalho. Eu não divido minha glória para outro. O Shabat, por exemplo, a guarda do sábado. A guarda do sábado não foi dada para um bando de vagabundos, não. Pelo contrário, 6 dias trabalharás. A gente só pega o mandamento do Shabat com o dia do descanso. Mas lembra que antes de falar do descanso... Tem o trabalho. 6 dias trabalharás. Ele não falou 6 dias tirarás férias e no 7º vai prestar para mim. Não. Trabalhar na terra, etc. Honra teu pai e tua mãe na terra que o Senhor teu Deus te dá, para que sejam longos os dias na terra. Então você tem que produzir. Agora, eles não querem essa realidade. Aí, como eles não querem essa realidade, eles, para manterem a condição de escravo, eles fogem para quê? Fogem para o mito, para o virtual. E o que foi o virtual? Trouxeram do Egito uma cópia do touro Apis, em forma de um bezerro, e adoraram o bezerro, falando, veja Israel, quem te tirou do Egito. Adoraram o bezerro. Hoje, fazendo o paralelo, estamos na mesma coisa. O mundo hoje, ele não quer a realidade de Deus. Ele quer... Isso o Ernest Becker, que eu falei com vocês, da negação da morte, ele trata muito bem. Nós criamos hoje o romance apocalíptico. A relação matrimonial ela é bem diferente do romance do filmezinho de sessão da tarde. Então, como o pessoal não quer enfrentar a realidade, ele fica com 40 anos ainda na balada, pegando outra menina que já tem uns 30 e tantos, fingindo que não vai envelhecer, usando para o mundo das drogas. Os próprios games são uma fuga da realidade, porque a sobriedade
dói muito. Somente pessoas que estão muito bem consigo mesmo, com o próximo e Isso com é muito Deus, forte. aguentam a sobriedade. Por isso que o mundo refugia-se na dopamina. A dopamina deles foi o bezerro de ouro. A dopamina de hoje pode ser a vida virtual, pode ser esse universo paralelo que muitos vivem. São os bezerros de ouro que nós vamos criando para não aceitar o Deus verdadeiro. Não, isso é bom demais, essa mescla de a realidade é muito dura, a sobriedade é muito dura, então as pessoas sempre vão buscar o virtual, a dopamina, o prazer, o vício, alguma coisa, nem que seja através da reclamação e da murmuração para tentar fugir. E que a dopamina, da quando realidade. Moisés chegou, como é que estava o pessoal que adorou o bezerro? Pelado. E aí os comentaristas fazem duas hipóteses ali. Ou eles estavam nus porque ficaram com vergonha, ou eles estavam nus porque a orgia foi chegando a tal momento da música, todo mundo dançando ali, que no frenesi o pessoal começou a tirar a roupa. Que acontece em muitos festivais. Rituais, muitos rituais pagãos. O interessante é o seguinte, quando o povo chega próximo a entrar, Deus leva Moisés, não deixa Moisés entrar. E quem assume o governo ali é Josué. E começa uma estruturação de uma nação. Quando é que a gente pode considerar que Israel, depois que saiu do Egito, virou realmente uma nação? Em que ponto da história bíblica a gente pode falar, agora é um país, agora é uma nação? Bom, em termos históricos, cronológicos, eles vão se tornar uma nação já ali no período dos juízes. Esse período que você falou imediatamente após Josué é o período dos juízes. Por que eu sei que ali Israel já virou uma nação? Porque nós temos uma estela, para quem não sabe, é uma pedra comemorativa que os reis do passado escreviam leis, deeds, que seriam atos, coisas que ele fez, contratos, ou leis, contratos, ou então grandes feitos dele. Ou, por exemplo, a grande pedra de Hammurabi, o Código de Hammurabi, é uma lei em forma de estela, uma estela preta, né? E o faraó Merneptah, ou Meremptah, da 19ª dinastia, da família do Ramsés, ele fez uma estela enorme, contando dos reinos contra os quais ele lutou. E ele menciona num determinado momento da linha, ali, você já foi ao Museu do Cairo? Já. Não sei se você, quando foi com o seu guia, se ele mostrou a estela de Meremptah, porque ela fica debaixo, está no museu antigo ainda, ela fica debaixo de uma escada lá no fundo, pouca gente vai lá. Isso dá até tristeza ver. Totalmente vazio ali. Não vai, eles não mostram quase. E lá você tem na linha, eu leio um pouquinho do hieroglífico pro pessoal ali, né? Eu destruí Askelon. E a semente de Israel não mais existe. E o nome Israel já é mencionado ali junto com Askelon, com outros territórios, com outros reinos que Israel, que o Egito combateu. Então eu tenho ali, no século XIV, 1300 e pouco, eu já tenho um indício ali de Israel sendo considerado pelo Egito uma nação. Antes de Cristo, né? Antes de Cristo. E se eu estou falando de 1300 e alguma coisa antes de Cristo, você vai ter o primeiro rei de Israel por volta... Estou arredondando os números, tá? Vamos pegar 1300 e vamos colocar ali o Saul em 1100. 200 anos antes da monarquia, 200 anos antes de Saul, já era considerado um povo. E eu estou contando isso porque muito historiador vai falar que Israel só se tornou reino mesmo na época da monarquia. Mas eu tenho essa evidência arqueológica que foi antes. Se eu não me engano, Gideão, que ainda é na época dos juízes... Dos juízes. Já falava o meu povo Israel contra o povo amalequita, contra o povo que entrava. Porque os que não acreditam na historicidade da Bíblia vão dizer o seguinte, quando diz o meu povo, isso é o descrente da Bíblia. Claro. É como se você pegasse o bando de Lampião, falando assim, o nosso povo vai lutar contra os macacos do governo. Mas o Lampião lutando contra as forças de Getúlio Vargas não é Estados Unidos lutando contra a Inglaterra. Tá certo? É um bando de foras da lei, como é que fala? Uma gangue, sendo... Não tinha legitimidade. Eu tinha legitimidade. Legitimidade. O dia de Mafagafa tinha 5 mafagafinhos, né? É isso aí. É que nós temos aqui um problema nessa equipe que ninguém fala direito, né? Fala aí, é inadmissível. Inadmissível.
Então nós temos um problema sério aqui nessa equipe. Não, mas tudo você bem. sabe que esse negócio de problema é que tinha duas meninas num ônibus e o cara tava ouvindo as duas conversando atrás e falou assim, não, pois é, fulano, porque eu tô com uns problemas. Peraí, me ajuda agora aqui, é problema ou problema? Aí a outra que entendia mais de gramática falou assim, eu sei como é que é. Problema é de cabeça e problema é de matemática. Então, tá bom. Então, voltando, deixa do problema ou problema pra lá, eu até esqueci o que eu tava falando. Então, a questão do Lampião aí contra Getúlio Vargas. Mas eu tenho esse indício de Meremptah mostrando que Israel não era um povinho, uma gangue, não. Já era uma nação contra a qual o Egito se envolveu. Tanto é que quando o Egito fala de Israel, escreve Israel e aparecem dois bonequinhos, que é o determinativo de povo. Você tinha egípcio o determinativo de cidade, que era como se fosse uma coisinha assim com um solzinho, que é Nitru, que é cidade, ou você tinha os dois bonequinhos que era determinativo de povo, de nação. Então Israel já era uma nação desde essa época. Agora, vamos fazer uma aplicação para a nossa vida aqui. A bênção de Deus, ela estava sobre a nação de Israel. Enquanto não era uma nação, a bênção de Deus estava sobre o povo que se tornaria Israel. Isso aí é espiritualmente concordável, né? Então, não é porque a pessoa ainda não é legítimo naquilo que foi chamado que a bênção não está com ela. Ou seja, eu faço o que eu faço hoje, acredito eu, amando de Deus, mas antes de fazer o que eu faço hoje, eu tentei fazer outras coisas. Tentei ser empresário no turismo, tentei ser músico, tentei várias coisas que claramente não era o meu destino, mas a bênção de Deus estava comigo. Por que estava comigo? Porque eu tive livramentos de morte. Porque eu quebrei, mas não fiquei quebrado, Deus me levantou. Porque eu encontrei uma esposa e casei. E a Bíblia diz que a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Então eu vejo o seguinte, apesar de eu ter passado anos tentando descobrir meu caminho, batendo cabeça, tentativa e frustrações, hoje eu reconheço que eu sempre tive a bênção de Deus. E às vezes as pessoas que estão nos assistindo acham que a bênção de Deus só vai estar sobre a vida delas quando elas estiverem vivendo a plenitude do chamado, daquilo que elas têm que fazer na terra. E nem com Israel foi assim. Eles estavam no deserto passando todas aquelas dificuldades e a bênção de Deus não estava só sobre a vida dele, mas estava provendo também. Nem com Jesus foi assim. Exceto a questão de dar cabeçada, que Jesus não teve isso, eu presumo, exceto essa comparação, mas Jesus foi ter o primeiro milagre dele com cerca de 30 anos de idade. E antes disso, ele não tinha o Espírito Santo? Deus não estava. Quando ele prega lá e falou assim, o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me chamou para... Ali começa o ministério messiânico de Jesus. Quando ele é batizado, faz o primeiro milagre de Caná da Galileia. Para a galera que está em casa acompanhando, o primeiro milagre de Jesus foi num casamento, de acordo com o Evangelho de João. O primeiro milagre da vida de Jesus aconteceu quando ele tinha 30 anos de idade. Quer dizer, do 0 aos 30 anos, eu posso falar que, biblicamente, Jesus nunca realizou um milagre do 0 aos 30 anos. A necessidade existia, ele só não se metia. Aí eu pergunto, o Espírito Santo estava com Jesus durante toda a sua vida? Ou só quando ele começou o ministério, quando o Espírito de Deus desceu como pomba no batismo? O Espírito Santo já estava com ele o tempo todo. Acredito. Mas a gente tem que lembrar que a árvore, para virar árvore, tem que primeiro virar muda. A muda também faz parte do processo. A gente só imagina o final, não o processo. Muito bom isso aí. Já que a gente está falando de Jesus, vale lembrar que Jesus, o único lugar que ele visitou além de Israel foi o Egito. Foi, verdade. Vamos falar dessa época aqui? Talvez a gente pode acrescentar um segundo, mas você... Será? Sim, porque ele foi para as bandas de... Muita informação, hein? Não, é velho? que ele foi para as bandas da Ciro Fenícia. Fenícia. Pega o quê? O Líbano? Pega o Líbano. Então ele entrou um pedaço do Líbano. Ele entrou um pedaço do Líbano. E ele também esteve na região da Pérea, que hoje seria a Jordânia. Ok. Tá certo? Tá. Só que você não está errado. Por isso que eu falei que não é uma correção. Porque ele estava ali na região Ciro-Fenícia,
Mas ele estava na região sírio-fenícia, que é entre a Síria e o Líbano hoje. Que, para quem não conhece a geografia de Israel, é no Mar da Galileia, ali no norte do mar. Né? É como alguém ia até a tríplice fronteira do Brasil. Brasil, Paraguai e Argentina e falar que tá viajado. É diferente de ter ido aos Estados Unidos. Não pode? Hã? Não pode? Eu já falei que foi pra Argentina, que foi pro Paraguai. Até carimbou o passaporte. E só fui pra agora, mas o Thiago tá certo no que ele tá falando. Esses países eram vizinhos. Pegando a brincadeira, você falou, o cara foi ali na Tríplice Argentina. Mas o único país que realmente ele saiu do território e das adjacências... Atravessou fronteira e morou... Foi Egito. Nenhum outro. Esse negócio de Jesus teve na Índia, tem um mito aí, mas é mito. Não, mas é muito mito mesmo. Muito mito. É muito mito. Enfim. Agora, qual foi a importância do Egito na vida de Jesus nessa infância? Teve alguma influência? Porque na vida de Moisés, a gente entende, por exemplo, Moisés ficou 40 anos no Egito antes de matar aquele egípcio e fugir para Midian. 40 anos é muito tempo e toda a formação de Moisés, que viria a ser o libertador do povo hebreu, foi egípcia. E é entendível porque ali ele recebeu uma educação que ele não teria em nenhum outro país naquela época. Mas no seu modo de pensar histórico, arqueológico, qual foi a importância de Jesus ir para o Egito? Foi só mesmo proteção, ele ficar longe dos olhos de Herodes? Teve outra importância? Teve alguma coisa que ele viveu lá que a Bíblia não registra, mas a arqueologia aponta ou não? Acho que se a gente abrir as cortinas do palco, a gente vai ver atrás das cortinas a providência de Deus trabalhando. De uma maneira inimaginável. Você entendeu? Na trama e da urdidura dos acontecimentos tem a providência divina. Essa palavra, para mim, providência, ela é muito séria. Eu vou só pedir para o senhor não falar difícil por causa do Erle, que ele não entende. Quando você falou trama e a homogeneidade. O que é a trama e a urdidura? Lembra que todo tecido, essa camisa bonita que ele tá usando aí, aliás, de passagem, né? Foi para receber o senhor. Ó, gostei. Daquelas Hermenegildo daquele... Então o que acontece? Essa é da Hermenegildo Renner. É o primo dele, é o primo. Tem o Zenha e o Renner. Exatamente, são os dois ali. Um até ajudou o outro. Uma história bonita. Sério do Egito. Então a trama é o seguinte, todo tecido, ele tem, as linhas fazem assim e assim. Tá certo? Elas fazem uma onda para cá e dá a costura. E juntos que você faz o tecido. Então, as que vão assim você chama de trama. As que vão assim são a urdidura. Então, na verdade, essa frase não é minha, é do Dr. Pollard, um historiador famoso. Ele fala o seguinte, no tecido da história, na trama e na urdidura dos acontecimentos, vemos a providência de um Deus costurando o tecido do seu objetivo, do que Deus quer. Então, a gente só vê os atos, mas Deus está agindo tudo. Como eu sou arminiano, não calvinista, Deus age sem quebrar o livre-arbítrio. Você está entendendo? E como é que Deus age sem quebrar o livre-arbítrio? O Egito, vou pegar a história de Jesus como modelo, mas ela ilustra outros. Ele era ao mesmo tempo um opressor, um lugar do qual o pessoal deveria sair, mas também um lugar de refúgio. Peraí, mas parece uma contradição isso. Ou é opressor, ou é refúgio. Ou é refúgio, ou é socorrista, ou é inimigo. Por que Deus coloca o Egito nas duas situações? E para ilustrar as duas situações, no caso de Moisés e dos hebreus, o Egito era o opressor. Eles tinham que fugir dali. Mas no caso de José, o Egito foi o que o acolheu. No caso de Moisés, quando Moisés é resgatado das águas, quem resgata Moisés? É a filha de Faraó. E para onde Moisés vai ser levado para ser criado com todo o carinho, toda a educação, todo o prestígio? Para o Egito. Então, várias vezes nós temos o Egito. O primeiro casamento de Salomão foi com a princesa do Egito. Tá certo? Foi com a princesa do Egito. Na época de Jesus, o Egito que socorre o menino Jesus do rei Herodes. Então, peraí, mas por que ele é ao mesmo tempo o opressor e o socorrista? Deus está mostrando o seguinte, olha... Tudo o que acontece na história não acontece sem a minha percepção, sem o meu controle. Então, eu vou deixar o Egito agir pressionando vocês nas mãos do inimigo. Mas para vocês verem que eu ainda detenho as rédeas da história,
o mesmo poder que o inimigo usa para perseguir vocês, eu vou usar para proteger vocês. Para mostrar que, no final das contas, o soberano da história sou eu e não o diabo. O soberano da história sou eu e não o diabo. Tem uma historinha que o pessoal conta que eu acho que ilustra bem isso. É uma anedota. Que uma vez havia um programa de rádio. Lembra aquelas rádios antigas, né? Você que tá ligadinho aqui pra gente na Rádio Pão Pereira com a voz do Brejo, ligue pra gente aqui, 226-5266. Estamos aguardando a sua ligação aqui. Nós estamos no programa Alguém Ajuda Alguém. Você tá passando um problema financeiro na sua casa, tá precisando de uma ajuda? Ligue pra cá que o pessoal do nosso estúdio vai falar com você. E dizem que do outro lado havia 2 cidadãos ouvindo a rádio. O primeiro era um cristão, tadinho, pobre, tinha perdido o emprego, estava com dificuldade financeira, estava comendo lá um arroz branco, requentado, e o último ovo frito dele. Comendo assim, com aquela tubaína do lado, triste, ouvindo o rádio ali. Falou, Senhor, por que o Senhor está me dando tanta provação? Pedir mais tubaína é bom, tá, gente? Uma delícia. Botou numa cena triste, mas eu tomo direto. Mas a tubaína dele ainda estava com um pouquinho de água para render. Tá. Aí, E aquela choca já. Aí ele pegou e comendo ali, triste, Senhor, por que tanta provação, Senhor? Aí, do outro lado, tinha um satanista também ouvindo. Aí daqui a pouquinho aquele camarada, eu vou usar o meu último crédito do celular aqui, o cristão pobre, e vou ligar pra rádio lá, já que ele falou, quem sabe alguém me ajuda, né? Aí o locutor colocou na linha, então, eu falando, pode falar aqui? Ô, seu fulano, tudo bem? Aqui é o Zé das Contas aqui, eu sou cristão, sou evangélico, graças a Deus. Ô, meu amigo, a paz do Senhor, e o que você está precisando? Eu estou passando dificuldade, Deus está me provando tudo, eu queria que Deus mandasse um auxílio para mim, quem sabe Deus não vai tocar no coração de alguém e tudo para me ajudar. Eu queria uma cesta básica, alguma coisa aqui só para me ajudar. Ô, meu amigo, claro, olha, gente, quem quiser ajudar o fulano de tal aí, entre em contato com o nosso telefone 226-5266, você liga para cá agora, o nosso pessoal da equipe vai colocar você em contato e você vai ajudá-lo. O satanista que estava do outro lado ouvindo a história, pensou, vou pegar esse crente. Eu vou ligar para a rádio, vou fazer uma senhora cesta básica para ele e vou chegar na casa dele e vou entregar e falar que foi Satanás que mandou. Quero ver se ele vai receber ou não. E assim foi. O camarada ligou, colocaram em contato e falou, eu vou te ajudar aí, meu amigo. Ah, beleza e tal, né? Daqui a pouquinho, o satanista bateu palma lá, o carro estava repleto de coisas que você pode imaginar do bom e do melhor. Ele caprichou naquela cesta ali. Ô, meu amigo, obrigado, o senhor ouviu? Claro, eu vim aqui. Ajudou ele a colocar tudo, falou assim, eu vou deixar ele botar tudo dentro de casa, depois eu vou dar. Porque se eu falar que foi o diabo, de repente ele até me manda embora daqui do portão. Depois que ele colocar tudo lá dentro, é que eu vou revelar. Depois que ele colocou a última sacola, meu amigo, muito obrigado, Deus abençoe. Não, peraí, antes que você fale Deus me abençoe, eu quero te perguntar uma coisa. Eu não trouxe essa cesta de qualquer maneira. Alguém mandou eu trazer a cesta para você, já esperando para dar. Você não quer saber quem foi? Aí o outro respondeu, não precisa não, porque quando Jeová manda, até o diabo obedece, quem foi, tá bom. Então, quer dizer, é uma anedota, é claro, isso não aconteceu, mas essa anedota ilustra o que eu disse com Deus usar o Egito, às vezes para proteger, às vezes até para punir. Deus fala assim, você está confiando no Egito? Vai acontecer isso. Ou seja, eu ainda estou com o controle. Quando o Egito perseguir vocês, não fiquem desesperados, achando que tudo está perdido, porque eu ainda sou o Senhor da história. E às vezes o Egito vai perseguir vocês porque eu autorizei ou permiti para provar a fé de vocês ou porque vocês quebraram a aliança. E haverá momentos que eu vou mostrar para vocês que o diabo não é o Senhor da história. O Egito que ele usou para massacrar vocês vai ser o que vai socorrer você. Tá certo? Ou seja, quando Deus manda, até o diabo obedece. Isso eu não tenho dúvida. Me diz uma coisa, Jesus forma 12 apóstolos e os envia. Não, existe algum registro histórico, arqueológico, talvez eu esteja enganado, que diga que eles tenham ido, um deles tenha ido para o Egito, porque não me parece. Não, tem uma tradição, não está na Bíblia, uma tradição que Marcos, que não era apóstolo, mas João Marcos, que era auxiliar de Paulo e escreveu o primeiro evangelho. Paulo briga com ele, depois manda voltar. Briga, exato, porque ele era menino de tudo. Aí, o primeiro evangelho da Bíblia, embora na nossa lista que apareça Mateus, Marcos, Lucas e João, mas em termos cronológicos, o primeiro a ser escrito foi o de Marcos. E a tradição vai dizer que Marcos pregou no Egito.
É uma tradição longínqua, do 2º século de nossa era. Tá. Quando eu digo tradição, é que nem todos esses elementos estão na Bíblia. A Bíblia não conta como Paulo morreu. Mas nós temos documentos posteriores ao tempo da Bíblia e antigos que falam que ele foi decapitado. E então tem essa tradição que Marcos pregou no Egito e fundou a igreja cristã no Egito. Depois disso, o que eu tenho de mais concreto em termos históricos já é a partir do 2º século, 3º século, no 2º século, 250, 3º século, onde você tem já um grupo de judeus no Egito, ali em Alexandria, que haviam aceitado a Jesus como Messias e formam uma comunidade cristã no Egito, porém uma comunidade que estava minada demais por alguns ensinos pagãos, distorcidos. Aí foi fundar um movimento, que eu posso explicar numa outra ocasião, chamado gnosticismo, que era uma visão mais mística da realidade, que não era aquele cristianismo pregado pelos apóstolos. E eles estavam assim apaixonados demais pela filosofia, pela cultura egípcia, começaram a achar que eles podiam contribuir com o cristianismo tradicional, preenchendo a lacuna. Mas eu acho que na nossa geração isso está acontecendo. Então, por exemplo, a pessoa... Eu quero dar uma melhorada no cristianismo, botar um pouquinho de hipnose, né? Criticando uma coisa ou outra, mas o cristianismo não precisa de acréscimos. E tem coisas que nem fazem parte. Não, exatamente. Ou seja, não é que a gente está contra isso ou contra aquilo, é que no cristianismo não se mexe. É mais ou menos o que estava acontecendo nessa época? Exatamente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Como é que você formava a figura do herói? Herói é uma palavra que vem no mundo grego. Então, a igreja de Alexandria já era uma igreja mais rica. Porque Alexandria, por ser mais plurissocial, pluricultural, ela aceitou melhor o cristianismo do que outros rincões. E ela era, ali em Alexandria, um pouco independente do resto do Império Romano. Alexandria competia muito com outros polos intelectuais do mundo. Você tinha, por exemplo, Atenas, mas a maior biblioteca do mundo era a Biblioteca de Alexandria. Os grandes historiadores, aliás, os grandes homens do passado passaram por Alexandria. Eu fui na biblioteca, você com certeza já foi lá. A moderna, né? Não, na biblioteca de Esmirna, de Éfeso. Éfeso, de Celso. Que coisa linda. Mas só para você ter uma noção, bem que você colocou, a biblioteca de Celso, que ela é do ano 150 depois de Cristo aproximadamente. É a cidade de Éfeso, na Turquia. Na Turquia, obrigado, viu? Aquela biblioteca de Éfeso, ela tinha no seu auge 20 e poucos mil exemplares. Entre 20 a 30 mil exemplares no auge da biblioteca de Celso. A biblioteca de Alexandria tinha 600 mil títulos. Que isso? Não exemplares, títulos. Aí você fica... A biblioteca de Alexandria foi uma das grandes perdas intelectuais da história quando ela foi incendiada no 6º século de nossa era. Tem até um filme, eu vou lembrar agora... não sei se é Alexandria. Depois, se alguém conseguir dar uma googada aí, vai achar. É um filme romanceado, mas que conta a história do incêndio da Biblioteca de Alexandria, no 6º século. Eu vou assistir. Milhões de livros se perderam. Muitos livros, de Aristóteles, muita coisa. Porque ali a Biblioteca de Alexandria ela foi tão importante que ela queria ter, em grego, um exemplar de todos os livros do mundo. Foi tão forte a Biblioteca de Alexandria que foi por causa dela que os judeus foram obrigados a traduzir todo o Antigo Testamento para o grego. E quem estudou teologia já ouviu falar na palavra Septuaginta. Claro. Septuaginta foi a primeira tradução bíblica do hebraico e do aramaico para o grego. E os judeus fizeram isso porque Alexandria potencializou a língua grega como a língua do mundo. Hoje o inglês. É o inglês, na época era o grego. Então tudo era ali. Tudo, nem Atenas, nem Roma... nem Pérgamo rivalizavam com Alexandria. Pérgamo queria fazer uma biblioteca para rivalizar com Alexandria na época de Eumênides II. Não conseguiu. Então ali era o polo. Aí quando cresce o cristianismo ali, os cristãos de Alexandria eram cristãos assim... Achou aí? Não. Ágora. O nome é esse. Que conta a história lá, né, da destruição de Alexandria. É romanceado esse filme, viu, gente? Mas ele é muito interessante porque o contexto foi muito bem ambientado. Então, os cristãos de Alexandria eram cristãos, assim, muito moderninhos. Vou usar essa nomenclatura, se me permite. O evangelho puro e simples, ele chegava a ser antimidiático, antidemocrático, antipopular,
Porque tudo o que o evangelho apresentava ia na contramão do mundo. Vou dar alguns parcos exemplos. Você pegava, por exemplo, Teógenes, quando ele descrevia o que é um homem de virtude, e o homem virtuoso é o que todo mundo queria, um aristocrata, aristes, em grego, virtuoso, é aquele homem que morre com triunfo, bradando gritos de guerra. Lembra os 300 de Esparta? Sim. É assim que um homem virtuoso morre. Aí, quando você vai ler o Evangelho, o Jesus morre como? Gritando, pedindo água para o inimigo, questionando: por que me desamparaste? Jesus morre na contramão de um homem virtuoso. Aristóteles, na Ética Nicômaco, dizia que um homem virtuoso jamais, se recebesse dos deuses poder de transformar vidas, jamais usaria esses poderes para tentar transformar um vilão. Aí vem Jesus e mostra ele transformando o ladrão da cruz. O ladrão da cruz, aquele outro Zaqueu. Hoje você pode pregar a história de Zaqueu, achar muito bonitinho, para o seu púlpito está bem. Mas para o de Alexandria, não fazia sentido nenhum. Um homem virtuoso não ia perder tempo de conversar com mulheres em público. O próprio Sócrates, no Fédon, quando ele vai tomar a cicuta, ele manda tirar as mulheres dali. E Jesus tratava as mulheres com a deferência. Hoje, a gente pode bater palma do modo como Jesus tratava as mulheres, mas naquele tempo, Jesus conversando com a mulher, e eu vou dar mais uns 2 exemplos aqui. O Aristóteles falava que só um homem covarde aceita o desaforo e ensina os seus discípulos a fazer o mesmo. Ou seja, Jesus é na contramão de tudo. Aí ele morre na cruz, ressuscita. Então, peraí. Olha, a gente amou Jesus, nós nos convertemos. Muitos deles eram a 2ª ou 3ª geração de cristãos, que não tem, às vezes, a mesma fé do anterior. Claro. Eles eram filhos de cristão. Tem um estudo que diz que quando morre os pioneiros, a 3ª ou 4ª geração que vem depois, eles perdem um pouquinho aquela força dos pioneiros. Sabe aquela igreja batista que você tinha aquele fundador lá que amassava barro, aí já tem o bisneto dele que já não aceita qualquer coisinha? É por aí. Ou a Isso batista vale para presbiteriana. Isso vale para empresas Pra empresa. também, Quantas não é só pra empresas igreja, não. quebram porque o herdeiro... O neto já não quer botar a mão na massa. não Mas quer. como o que fundou queria. O avô, 5 horas da manhã, estava no chão da fábrica dando as O ordens. neto chega 10 horas da manhã ainda reclamando porque o flanelinha não estava lá para limpar o carro dele. Então, o que acontece? Eles falam assim, temos que dourar a pílula. Não, a gente não pode se desfazer dos evangelhos, porque é a base do cristianismo. Mas a gente pode melhorá-los. Como? Vamos ver, qual que é o critério de um herói no mundo greco-romano? Um herói é aquele que já desde o nascimento demonstra atos heróicos. Vamos aproveitar que os evangelhos, com exceção da apresentação de Jesus no templo aos 12 anos, não mencionam nada sobre a infância e juventude dele, adolescência. Vamos povoar esse universo. Aí começaram a surgir o quê? Os famosos evangelhos gnósticos, que a gente chama de evangelhos apócrifos. É o evangelho segundo Maria Madalena, o evangelho segundo Tomé, o evangelho segundo Tiago, o evangelho segundo Maria, a mãe de Jesus. Aí nesses evangelhos eles começavam a contar episódios da infância de Jesus ridículos. Sabe que Jesus, por exemplo, Jesus transformou umas crianças em porcos. Aí os pais do menino foram reclamar com José e Maria, Jesus pegou, bateu o palmo e fez os pais ficarem cegos. Eita. Isso aí que são os evangelhos apócrifos, que tem uma galera querendo defender que isso que é o evangelho que a igreja proibiu. Não, foram criados no Egito, tardiamente, novelísticos. Aí eles começaram a falar, olha, uma religião, para poder ter fama, ela tem que ter uma hierarquia. Tudo que é muito de graça não vale a pena. O famoso imperador Marco Aurélio dizia que o grande problema do cristianismo é que ele prometia virtude para todo mundo. E a filosofia sabe que só os nobres têm virtude. Marco Aurélio, além de imperador, foi um grande filósofo. Filósofo estoico. Aí o que fizeram? Olha, nós temos um conhecimento secreto, uma gnose. E só os de mente elevada vão segui-lo. Então, dentro do cristianismo, tinha um movimento do gnosticismo, do conhecimento secreto. Aí a mulher agora já era exaltada, embora a mulher física era ridicularizada, como eu falei, mas a mulher virtual era enaltecida. Entendeu? A mulher física não tinha vez, mas a mulher virtual tinha, porque as religiões tinham muito o sagrado feminino. E o que está faltando na vida de Jesus? Está faltando uma mulher. Aí eles pegam e colocam Maria Madalena como sendo a esposa mística de Jesus
no plano superior, não no plano físico. E Maria Madalena tinha o segredo do que ela era no mundo das ideias. Aí pegaram todo o mundo das ideias de Platão e misturaram. Eu estou indo por muitos exemplos, eu não quero cansá-los, mas só para vocês terem noção, criaram um cristianismo Mas é ao bel prazer interessantíssimo. do povo, Lógico. que não salvava ninguém. Isso é interessantíssimo porque eu percebo que em todas as gerações, de alguma forma, tentam colocar pitadas no evangelho para poder ficar do gosto de todo mundo. Uhum. E o problema do evangelho é que ele vai contra... Hoje eu estava gravando o Café com Destino, que é o nosso programa. Eu estava falando o seguinte, que no mundo empresarial, é impressionante como o cristianismo respalda o empreendedorismo, né? Em geral. Mas no mundo empresarial, prazer é inimigo do resultado. Eu não estou falando de Bíblia, eu estou falando do mundo empresarial. Ou eu vou ter prazer, ou eu vou ter resultado. No mundo do atletismo, prazer é inimigo do resultado. Ou eu durmo até tarde, ou eu bebo cachaça, ou eu fumo maconha, ou eu transo com todo mundo, ou eu sou atleta, ou eu sou empresário bem-sucedido. Não tem como ter prazer e resultado ao mesmo tempo. O prazer é inimigo do resultado. Se você pega isso e leva para a Bíblia, qual é a proposta do Evangelho? Abre mão dos teus prazeres. Não é que você não vai ter prazer nenhum. Você vai encontrar prazer em Deus e eu te dou os resultados. Entendeu? E as pessoas não querem isso. Elas é a nação dopamina, né? Mas eu acho que todas as gerações, desde essa geração do Egito, de Alexandria, até a geração que a gente está vivendo, passa por essa coisa de gostar do evangelho. Não, é bonitinho, a história é muito bonito, a história. Puxa, tem alguém que morreu por mim, mas não dá uma adaptada, porque eu não vou abrir mão do que eu quero. E o evangelho, basicamente, é abrir mão, morrer para si mesmo, para que Cristo negasse a si Gostei mesmo. do que você falou. O prazer é... Inimigo do resultado. Eu acho que o prazer só não é inimigo do resultado quando é resultado dele. Uhum. Ou seja, você ralou, acordou cedo, agora você pode subir ao pódio e receber sua medalha. Sim, Isso é prazeroso. Mas é um prazer, vou falar de maneira bem redundante e pleonástica, é um prazer que resulta do resultado. Quando o prazer é resultante, ele vale a pena. Quando o prazer é concorrente, ele não vale a pena. O problema é que o pessoal pega o prazer como concorrente e não como resultante. Como concorrente, ele atrapalha meu preparo. A Salomão fala o seguinte: achaste um pote de mel, tá lá em Provérbios, não coma muito. Você vai enjoar e vai vomitar. O pote de mel claramente está apontando para os prazeres. Achei uma coisa muito gostosa. Ou seja, tudo que é prazeroso deve ser contido. Porque senão vai te levar ao vômito. Eu estou falando isso porque eu, no meu trabalho, como mentor e tal, eu atendo muita gente estratégica nível assim, altíssimo, né? Gente que está na lista Forbes, atletas de futebol da seleção brasileira e tal. Qual é a maior reclamação deles? Cara, que eu tenho de tudo e minha vida não tem muita graça. A resposta sempre é a mesma. Você achou o pote de mel e se afundou nele. Qual o lugar que você mais gosta de ir? Roma. Se você for toda hora, Roma vai ficar um saco. Qual a tua comida preferida? Camarão. Se comer camarão todo dia, um exemplo, né? Filé mignon. Se comer filé mignon toda hora. Então, as pessoas elas estão na busca do prazer sem saber que o prazer está jogando contra os resultados e contra a felicidade. O Schopenhauer falava que a vida, para muitos, é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Exatamente. Exatamente. Então, assim, a mensagem que eu quero que vocês entendam é o seguinte: Deus tem um plano, né, desde da formação do seu povo Israel, mas Deus sempre tem um plano periférico, ou seja, ele usa tudo que está em volta. Ele usou o Egito, a gente falou bastante do Egito aqui. Deus pode ter um plano na minha vida, mas ele vai usar tudo que está à minha volta. Né? Minha equipe é uma bênção de Deus. Deus usa a minha equipe e na vida deles tem um propósito principal que é só deles, e Deus vai usar pessoas que estão em volta deles. Pessoas e coisas são usadas por Deus à nossa volta para nos abençoar. Aí qual é o nosso grande problema, que é o tema que eu quero já levar para o final desse podcast? A gente sabe lidar com coisas e pessoas? O que a gente precisa, biblicamente falando, para aprender a lidar com as coisas e com as pessoas? Coisas em que sentido? Será que você está preparado para ter o dinheiro que pede a Deus? Será que você não vai ficar orgulhoso porque vai ter um carro melhor do que o outro? Coisas. Viagens. Coisas.
Será que você está preparado para lidar com pessoas? Tem gente que quer casar. Será que você sabe o que quer casar? O que quer abrir mão agora? Você não é mais você, são dois, uma só carne. Você abrindo mão, você não pode mais ser egoísta, não pode viver vida de solteiro agora que você está casado. Agora tem alguém que manda em você, eu falo lá em casa isso, agora tem alguém que manda em mim, né? Eu não posso sair daqui e ir para onde eu quiser. Eu tenho que ligar para casa. Meu amor, posso ficar mais 10 minutos em tal coisa, em tal lugar? Mas não é porque eu sou mandado. É porque agora essa é o estilo de vida. Aliança. É dois sendo um. Aliança. Nós somos um. Então, vamos entender só esse finalzinho aqui biblicamente, usando sua sabedoria e seu conhecimento. As pessoas estão preparadas para lidar com coisas e pessoas, já que Deus sempre usa as coisas periféricas, como usou o Egito para Israel, tanto para perseguir, porque Deus também usa pessoas para nos perseguir por um propósito. Tanto para nos acolher, ou seja, a mesma pessoa que pode perseguir pode te acolher. Isso já aconteceu comigo, inclusive. Em ordem, primeiro me acolheu, depois me perseguiu. Depois que meu tamanho mudou, me perseguiu. Mais ou menos o que aconteceu com o povo hebreu no Egito. Acolheu na época de José. Depois perseguiu. Quando o povo cresceu muito, um faraó que já não conhecia José perseguiu. Ou seja, a mesma pessoa que acolhe pode perseguir. Como lidar com coisas e pessoas quando Deus já te fez grande, Deus já fez você crescer, quando o teu propósito já está acontecendo? Como você lida com isso hoje? Olha, boa pergunta. Eu acho que eu vou dar 2 ou 3 elementos para responder aí. O primeiro deles, você não tem como aprender a lidar com coisas e pessoas se não passando pela escola do deserto. De novo, voltamos ao deserto. Senão você vai ser um analfabeto de vida. O problema é que hoje as pessoas não querem passar pelo deserto. Eles querem pular do Egito para a Terra Prometida já tudo prontinho. Tem que passar pelo deserto. Entre a manhã da ressurreição e o ministério de Jesus, teve a sexta-feira do Calvário e o sábado na sepultura. Não dá para ir para a manhã da ressurreição pulando a sexta e o sábado. A crucifixão e a sepultura. Então tem que passar pelo deserto. Uma vez que eu passar pelo deserto, tem que deixar que Deus me burilhe no deserto, com as provações, com tudo mais. A palavra deserto em hebraico, uma das palavras em hebraico para deserto é midavar. Midavar. Se você olhar bem etimologicamente, mi significa a preposição vindo de. Midavar vem da mesma raiz de medaber. Medaber é quando um pastor está chamando pelos animais que perdeu no deserto. Ele fica fazendo barulho procurando os animais. Então, a mesma palavra que você usa para chamar animais que estão perdidos é a palavra para deserto. É onde Deus chama. E aí você tem justamente que se desfazer de tudo para poder ouvir a voz de Deus. Porque o deserto é um lugar vazio bastante. Aí vem o segundo ponto. Além de passar pela escola do deserto, eu tenho que me despir dos meus preconceitos, do meu chauvinismo, das minhas certezas. Por isso que o deserto é um lugar bom, porque ali você precisa de alguém. Por mais que você seja um beduíno, assim, bem descolado, você não sobrevive no deserto sozinho. Um índio sobrevive sozinho na mata. Porque ele sabe onde conseguir água, ele sabe onde conseguir comida, ele sabe que fruta que ele pode comer. Um índio sozinho na floresta amazônica sobrevive 1 ano, mas um beduíno experiente não sobrevive 1 mês no deserto. Tá certo? E o terceiro ponto que eu queria colocar, além dessa da preparação que nós devemos ter para lidar com pessoas e coisas, é entender qual é o plano de Deus para a minha vida. E hoje nós não queremos ter o plano de Deus para a minha vida. Que geralmente contraria a nossa vontade? Contraria a nossa vontade. A gente não quer, a gente quer muito do nosso jeito, da nossa forma, não queremos pagar o preço de ter as coisas. E tinha mais um último que eu ia dizer que agora me fugiu, mas daqui a pouquinho vem, não tem problema. Eu sei que nessa experiência o Egito pode ser a minha própria escola preparatória para deixar Deus me machucar, me preparar, sabe? Te dá graus comparativos. Isso que você está falando está fazendo muito sentido para mim. Sabe por quê? Em 2014 eu quebrei. Né? Meus seguidores conhecem bem a história da minha quebra. Foi muito traumática, financeiramente, emocionalmente, depressão, ataque de pânico e muita humilhação. Imagino, que depois que você já está grande, cair. Depois eu lembrei a última coisa. Perdão Não, por favor, te dizer, mas até o que eu vou falar vai dar margem para você dar seu testemunho.
uma outra coisa importantíssima, e eu quero até falar isso antes de você dar esse testemunho. É muito importante, quando você estiver grande, não esquecer do deserto de onde você veio. Por isso que uma das primeiras regras que Deus deu a Israel, quando entrassem em Canaã, era que eles tivessem festas religiosas. Para quê? Muito bom. Comemorar Canaã? Não. Lembrar. Lembraste Meu Deus. que foste escravos no Egito. Então, por exemplo, a festa dos tabernáculos, o Sukkot. Você vai sair da sua casa confortável e vai... Até hoje Israel faz isso. E vai dormir com seus... Para criança é uma maravilha, dormir em barraca lá fora. Mas você dormir em barraca para lembrar quando você estava na barraca. Pêssar, a Páscoa, vocês vão comer as ervas amargas e vão lembrar Do Egito. quando vocês foram escravos no Egito. Quando vocês vão celebrar as minhas festas, lembrar de quem vocês foram. Então é sempre importante, não apenas eu lembrar, mas passar essa memória bem assim, Muito tátil, para os filhos. Muito sabe? forte. Quem você foi, desculpa. Então nesse aspecto, eu acho que você... Às vezes Deus até permite que a gente quebre. Vamos voltar um pouquinho para o Egito, para você lembrar como é que era, para agora você conseguir dar um passo além. Eu estava falando que isso faz total sentido, porque quando eu quebrei de verdade. E humilhação você não esquece nunca. Não. É uma coisa impressionante. Quando Deus te humilha, para você nunca esquecer. Quer dizer que ele vai usar isso como um gatilho para sempre. E positivo. Não vai usar negativo, um gatilho negativo, não. Sabe por quê? Porque depois de um tempo que eu quebrei, me acertei com Deus, eu comecei a ler a Bíblia para confrontar a Bíblia. Porque eu era crente desde criança. Se aquilo fosse verdade, eu não estava passando o que eu estava passando. Eu não sabia o que ia comer no outro dia. Só que eu era empresário antes. Eu falei, que Deus é esse? Que eu dou minhas ofertas, dou meus dízimos. E eu queria encontrar culpa em Deus. E foi lendo a Bíblia para encontrar culpa em Deus que eu tive uma experiência com Deus. Eu entendi que eu quebrei, primeiro porque eu não sabia fazer, né? Primeiro, Deus não tem obrigação com quem é incompetente. Segundo, que eu não conhecia a Bíblia. Eu só conhecia a igreja, o ritual da igreja. Isso eu conhecia. A Bíblia não. Eu quebrava um monte de princípio que estava aí e achava tudo bem. Foi lendo a Bíblia que eu tive uma experiência com Deus. E aí aconteceu uma coisa interessante. No deserto, que foi esse período de quebra, Deus me deu muitos graus comparativos. E quando você começou a falar das festas para lembrar, gente, isso é muito forte. Quantas vezes eu estou numa vitória absurda, que hoje Deus me dá vitórias muito grandes. Hoje a gente tem uma representatividade muito forte. E quantas vezes eu estou no meio dessa vitória, na hora Deus me lembra da onde eu saí. E um dos motivos para eu ter ido para lá foi o orgulho. E na hora eu faço a oração, Senhor, toda a glória e toda a honra seja dada a Ti. Eu nunca vou roubar a Tua glória. Toda vez, Rodrigo, que alguém chega para mim, são muitas vezes, me para no aeroporto, me para e fala, Tiago, você transformou minha vida. Eu nunca falo amém ou obrigado, eu falo, não, Deus transformou, eu sou só um instrumento. Eu nunca aceito esse tipo de elogio, porque eu sei exatamente do deserto que Deus me tirou e para lá eu não quero voltar. Eu sei que o orgulho é uma das coisas que me faz voltar. Não perdoar um irmão, todas as situações que eu estava quando eu quebrei em 2014, é o que me faz voltar para lá. Ser incompetente, ou seja, não saber fazer direito, porque Salomão diz que o homem que é perito no que faz anda com reis e não com a plebe, te leva para lá. Eu falei, não, então agora eu vou ser bom no que eu faço. Agora eu vou perdoar. Agora não vai ter orgulho no meu coração. Agora eu vou caminhar em cima dos princípios. Eu não vou quebrar o que está escrito aqui. E se por acaso, porque eu sou ser humano, eu errar, assim como Davi, eu vou rasgar minha roupa de rei, eu vou jogar cinza na cabeça e vou reconhecer que eu preciso da misericórdia de Deus naquele momento. E como eu sempre ensino lá no método, né, Wesley, o segredo da vida não é nunca errar, é sempre se arrepender. E eu gostaria muito que o nosso público recebesse assim, uma última mensagem sua, e essa mensagem eu vou chamar de motivacional. Tá? O que é uma mensagem motivacional? Como sair do Egito e para Israel? Como aguentar esse deserto? Qual é a palavra, entre aspas, que é uma palavra não teológica, né? Mas para que você entenda em casa, qual é a motivação que quem está saindo do Egito e indo para Israel tem que ter? A certeza do que está faltando. Dê nome para os sentimentos. Nós vivemos uma época em que nós não damos nomes para os sentimentos. Muito bom. A gente dá eufemismo. Você está com ódio, fala que é um sentimento. Você tá extasiado, não, tá mais ou menos. Dê nomes. Muito então bom. dê nome para sua Identificar carência. sentimento. Identifique sentimento. O que realmente eu preciso? O que eu quero?
Porque quando você quer, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Então, quando eu quero realmente Canaã, o que você quer mesmo na vida? Eu não estou falando o que você quer imediatamente. Por exemplo, no prazo bom, eu estou gordo, o que eu quero é vencer o meu problema de pré-diabetes, eu quero é isso, o que eu vou fazer? Eu não vou comer o açúcar, eu não vou comer isso aqui, farinha eu vou malhar, branca. é isso aqui que eu quero, tá bom. E o que você quer a curto prazo? Eu quero aquela lasanha. Aí você tem que ver o que você quer a curto prazo e a longo prazo. Depois que você denoma os sentimentos, fala assim, vale a pena perder tudo por causa de uma lasanha? Não, não vale. Então, quando você quer aquilo mesmo, o sacrifício fica até menor. É aquilo que a gente falou do resultado. Como o prazer inimigo do resultado. Exatamente. Quando você está perseguindo um alvo, aí a dor fica menor. Porque existem outras substâncias que o Espírito Santo vai fazendo com que o seu cérebro também vale. O corredor, aquele que está quase morrendo, mas ele não está aguentando, está quase desmaiando, mas ele vê a largada, ele vê que ele está alguns passos na frente, ele tira uma força de onde ele não tem e corre um pouco mais. O que você quer? E quando você sabe que o que você quer é chegar do outro lado do rio, o deserto fica menos desértico. Porque quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. E eu termino dizendo o seguinte, e nessa ida até lá, a segunda coisa que você tem que ter certeza, quem está com você? Então são duas perguntas-chave. Qual é o meu destino? Para onde que eu estou indo? Estou colocando destino não no sentido místico da palavra. Claro, de direção. Direção mesmo, destiny. Interessante que vocês colocaram destiny, não fate. Né? A fate, no inglês, é aquele destino místico. Destino místico. Né? Eu nasci com esse fate. Assina. O destiny, não. Meu destino, quando eu sair daqui, é ir para o hotel. É o meu destino. É ir para São Paulo, Belo Horizonte. Então, qual que é o seu destiny? Qual que é o seu destino? Primeira pergunta. Você quer ir para lá mesmo? Segunda pergunta, com quem você está indo? Se você estiver com Deus e souber que você e Deus são a maioria esmagadora onde quer que você esteja, aí você vai. Mesmo que, permita-me colocar um contraponto, não discordância, mas um contraponto, mesmo que você volte para o deserto sem ter feito nada de errado para isso. Porque Jesus passou pelo deserto, Sim. não porque ele fez algo errado. Nem todo deserto é castigo, tem deserto. Exatamente, lógico, ele passou pelo deserto e depois no final da vida dele, lá no jardim de novo, ele enfrentou o deserto. Quando ele enfrentou a ausência do pai, a cruz e tudo mais. Jó entrou num deserto que não foi porque ele fez nada de errado. Lógico. Então, às vezes, pode até ser que eu não vou fazer nada errado, eu não vou quebrar a aliança, e Deus vai permitir que eu quebre ela na frente. E às vezes não é por nada porque eu fiz. O que eu fiz de errado, Senhor? Às vezes Deus está permitindo a sua quebra para servir de testemunho para um outro que ele quer salvar. Para te fortalecer, para te dar um novo testemunho, uma nova história. Aí, como disse Jó, Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Então, se você tiver essas três certezas, qual o seu destino? Para onde você quer realmente ir? Quem está com você? E Deus não vai aprontar com você porque Ele é o soberano na sua vida? São três coisas simples. Para onde? Com quem? E Deus não vai aprontar. Qual é a promessa? Deus não vai aprontar. Amém. Aí dá para passar o deserto. E mesmo que, como Moisés, de maneira frustrante, eu não entre em Canaã, ainda assim Ele é o Senhor. Porque Moisés não entrou na promessa. Daqui. Exatamente. Ele entrou noutra melhor. Exatamente. Uma forte salva de palmas, Rodrigo Silva! Obrigado a vocês. Gente, muito bom, né? O que é se a gente contratar o Rodrigo para ser nosso host fixo aqui? O que o senhor acha? O que o senhor acha? Ó, toda vez que você for gravar com o nosso amigo lá, já que é aqui do lado, você já vem gravar Tá aqui. certo, é pertinho. Não deu nem 20 minutos de carro, 15 minutos. Já deixa na agenda assim Na que agenda. a gente Toda vez que você estiver lá, já tá marcado Tá aqui. certo, tá aí. Gente, não deixe agora de printar essa tela se você está no YouTube, se você está no Spotify. Printa essa tela e compartilha com todo mundo. Coloca nos grupos de família, nos grupos da igreja, onde você assiste a gente. Compartilha, porque muita gente precisa escutar. Foram quase 2 horas, né, Teixeirinha? 1h40. Estouramos o tempo aí. Da gente falando sobre Egito e Israel e o que isso tem a ver com a tua vida. Como o Egito pôde ser opressão e abrigo para o mesmo povo. Né? O que isso tem a ver com a tua vida?
E essas aplicações foram muito inteligentes, né? Parabéns mesmo, Posso Rodrigo. só fazer um convite aqui para todo mundo começar? Agora. Você eu já estou sabendo que não vai poder estar. Não estarei presente mas por viagem. Por viagens, não estaria. Mas olha, o Erley está aqui, o resto do pessoal da equipe. No dia 12 de novembro, estaremos inaugurando em Engenheiro Coelho, São Paulo. Então anota na agenda aí, dia 12 de novembro, às 10 horas da manhã, um domingo, estaremos inaugurando o Museu de Arqueologia Bíblica da Unasp. Gente. Então você quer conhecer muita coisa do Egito, nós temos peças egípcias lá, originais, mais de 3.000 peças, e você vai poder visitar ali, vai ser um prazer receber você e sua família gratuitamente, e você vai ver a história da Bíblia contada a partir dos artefatos arqueológicos. Ó, eu não conheço ninguém mais preparado aqui no Brasil para falar de arqueologia bíblica do que o Rodrigo Silva. Então, 12 de novembro você precisa estar lá no Museu de Arqueologia da Unasp. A gente vai deixar aqui o endereço, tá? Que eu quero todo mundo lá. Lembrando que eu só não vou estar lá porque dia 11 de novembro, um dia antes, eu estou em Portugal, aí no Coliseu dos Recreios. 4.000 pessoas vão se reunir para a Noite de Destino, 11 de novembro, em Portugal. Se você mora em Portugal, fique atento a isso. 3 e 4 de novembro eu estou onde? Em Boston. Você não sabe nem minha agenda, Werley? É que fugiu Fugiu, assim na hora. Não vai comigo, então. Tá? Vou levar outra pessoa. 3 e 4 de novembro eu tô dando método Dash na cidade de Boston, Massachusetts. Que chique. Repeat, Massachusetts. 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 Eu tô aí com vocês em Boston, 3 e 4 de novembro. E também, já que a gente falou tanto de Egito e Israel, eu vou pedir pro Werley soltar um vídeo aqui, porque ano que vem, em julho, nós vamos fazer Egito e Israel. Todo ano a gente vai e sempre encontra o Rodrigo por lá, porque o Rodrigo também vai 3 vezes por mês. Pô. Nós nos conhecemos lá. Nos conhecemos em Israel. Então, de 2 a 14 de julho do ano que vem, nós vamos estar com um grupo de 500 pessoas na imersão espiritual Egito e Israel. No Egito, nós vamos gravar nossa série José do Egito. Eita. Inclusive o Rodrigo não sabe, mas ele que vai ter que montar os bolsos para mim. Vou pegar os bolsos dele. Passa tranquilo. Vamos gravar uma série nas pirâmides do Egito. Em Israel, além de toda a imersão espiritual e os passeios, vamos ter a Noite de Destino em Jerusalém, com Rony Oliveira, Marcos Salles. Vai ser muito bom. Vamos deixar todas as informações no vídeo que vai passar agora. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu desejo para todo mundo que está em casa paz e prosperidade. Até o próximo Brunecast.